Sejam todos muito bem-vindos à terceira edição do Seminário Internacional de Turismo Sustentável, o CITUS 2025. O tema central deste ano é Preservar é Prosperar. É um tema que inspira todas as discussões, painéis e masterclasses desta edição. Esse evento é apresentado pela Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, a Setur-RJ, e pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, o SEAS-RJ. Você conhece o Rio de Janeiro? Acredite, ele vai te surpreender. O Rio é mais do que um cartão postal. É encontro, é descoberta, é emoção, é pertencimento. O Rio é o café das fazendas históricas. É a bossa que embala o fim de tarde. É o samba que pulsa nas ruas, no ritmo da alegria e do sorriso do nosso povo. O Rio é diversidade em cada canto. É cultura que emociona, é natureza que abraça, é gente que acolhe com o coração aberto. O Rio é o destino de experiências únicas, de memórias que ficam na lembrança. É o estado que faz você querer ficar aqui para sempre. Esse é o Rio de Janeiro. Muito além do que você imagina, muito mais do que você espera. O governo do estado vem transformando o meio ambiente e resgatando um dos nossos maiores patrimônios, a Baía de Guanabara, que mais do que cenário de beleza natural, é parte da identidade do povo fluminense. Exemplo dessa mudança é a concessão dos serviços de saneamento, o maior projeto socioambiental da América Latina, que prevê investimentos de 6 bilhões em projetos de despoluição e revitalização ambiental. Estamos avançando em ações concretas para proteger e recuperar nossos ecossistemas, com tecnologia e inteligência, melhorando a qualidade da água, a vida marinha, o bem-estar das comunidades e o abastecimento de água para um futuro mais sustentável. Com os programas Limpa Rio e Limpa Rio Margens, promovemos uma transformação real em todos os 92 municípios do estado, através da limpeza e do desassoreamento de rios, córregos e lagoas, e da recuperação ambiental das margens, com implementação de redes de drenagem e a construção de áreas de lazer, esporte e iluminação pública. Vivemos em um território marcado pela forte presença de áreas costeiras e de recursos hídricos. Essa geografia única reforça a importância de cuidarmos das nossas águas, não apenas como patrimônio ambiental, mas como motores do desenvolvimento. É nesse cenário que a economia azul ganha protagonismo. Ao investir na recuperação e no uso sustentável dos nossos recursos hídricos, o estado do Rio de Janeiro fortalece atividades como o turismo, a pesca, esporte, o mercado imobiliário e o transporte, criando novas oportunidades. Estamos construindo um futuro em que desenvolvimento e preservação caminham juntos, com os olhos voltados para o potencial das águas, que moldam a nossa história e se revelam cada vez mais como o maior ativo econômico do nosso estado. Agradecemos de forma especial aos nossos patrocinadores, o Ministério do Turismo, a Embratur, a Secretaria Municipal de Turismo do Rio de Janeiro, a Orla Rio e a Orla Brasil. Eu sou o chão que você pisa, o solo firme, a areia fina, a relva macia. Eu sou o ar puro que você respira, o mar cristalino que te abraça, a rede onde você se deita. Eu sou a cachoeira prestes a ser descoberta, a água morna em que você mergulha, o verde que descansa os seus olhos. Eu sou a Amazônia, eu sou o vento no cabelo, o calor no corpo, o arrepio na pele, o brilho no olhar e o sorriso no rosto. Eu sou a vida que você sente correr nas veias, a lembrança que fica para sempre na memória. As aventuras inesquecíveis. Eu sou o samba, o frevo, o axé, o cururu, o carimbó, o cateretê e a dança do boi. Eu sou as margens plácidas, o berço esplêndido, os raios fúlgidos e o lábaro estrelado. Você me conhece um pouco, e se me conhecer melhor, vai reconhecer que eu sou muito mais. Eu sou o seu país. Conheça o Brasil. Ministério do Turismo, Governo Federal. Tu tem um sonho e um plano: ajudar a construir um Brasil sustentável, justo e democrático através do turismo.
E o plano? Gerar mais emprego e renda em todas as regiões do Brasil. Mas continua sendo um sonho, né? Preservando a natureza e valorizando a diversidade do nosso povo. Ok, mas qual é o plano? Ué, o plano já está aí. Convidamos o mundo a conhecer esse Brasil. E quem vem nos visitar são as pessoas ambientalmente responsáveis, antirracistas, pessoas que vão viver conosco experiências únicas, inspiradoras e também nos ajudar a construir o Brasil que queremos ser. Gostei disso aí, mas me diga como. Se liga só, de janeiro a julho, quase 6 milhões de turistas internacionais desembarcaram no Brasil. É recorde, tá? Sabe quanto essa gente toda gastou no Brasil? Mais de 4 bilhões de dólares. Recorde de novo, tá? É dinheiro que vai parar na veia da economia nas grandes e pequenas cidades. O número de voos para o Brasil também decolou. Recorde de novo? Mais um. E foguete não dá ré. Atenção, senhores passageiros, preparar para decolar. E até o final do ano esse número vai subir ainda mais. Estamos sonhando alto. Mas o que tem feito esse sonho se tornar realidade? Estratégias inovadoras elaboradas por profissionais qualificados, guiados por muita informação. E se os dados são nossa bola de cristal, o Plano Brasis é a nossa bússola. Com o novo Plano Internacional de Marketing Turístico, vamos ainda mais longe. Na esteira de ótimos projetos, grandes parceiros, acordos com companhias aéreas e muitas parcerias com a iniciativa privada e a sociedade civil. Tudo isso tendo como prioridade a responsabilidade social e ambiental. O Brasil que promovemos no mundo é o Brasil que queremos para a gente, para os nossos filhos e netos. E seguindo esse plano, estamos transformando o nosso potencial em realidade. Esse resultado é nosso, de todos que fazem o turismo no Brasil dar certo. Bom, gostaríamos de chamar agora ao palco para a abertura oficial do evento o presidente do INTUS, Instituto para Desenvolvimento do Turismo Sustentável na América Latina e Caribe, o senhor Ricardo Carvalho da Silva. Boa tarde a todas e a todos. É uma alegria imensa recebê-los aqui nesta tarde. Gostaria mais uma vez, agora em pessoa, agradecer aos nossos parceiros, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a pessoa do Gustavo Tutuca, a Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade, a Orla Rio e a Orla Brasil, a pessoa de João Marcelo, o Ministério do Turismo e a Embratur. Hoje, não estamos aqui apenas para iniciar mais um evento. Estamos aqui para responder a um chamado. Olhem ao redor, os rostos nessas salas. Somos prefeitos, secretários, empreendedores, líderes. Carregamos em nossos ombros a responsabilidade por cidades, estados e, em última instância, pelo futuro de nossas cidades. Vivemos em um mundo que anseia por conexões verdadeiras, mas que, paradoxalmente, caminha para a homogeneização. As mesmas lojas, as mesmas comidas, as mesmas experiências, replicadas em todos os cantos do planeta. Uma monocultura global que ameaça apagar o que cada lugar tem de único. E o que acontece quando tudo se torna igual? Perdemos a alma, perdemos a identidade, perdemos a nossa história. Nós, que trabalhamos com turismo,
estamos na linha de frente desta batalha, porque o turismo, em sua essência, é a celebração da diferença, é a busca pelo que não pode ser copiado, pelo que não pode ser traduzido, pelo que não pode ser arrancado de sua raiz. Mas há uma força que pode reverter esse cenário, uma força que reside na emoção, na imagem e no sentimento. E é essa força que eu quero compartilhar com vocês agora. Convido vocês a assistir ao nosso vídeo manifesto. Ele não é apenas um filme, é o eco do chamado que nos trouxe até aqui. E se tudo fosse igual, qual seria a graça? A força de uma cidade está no que só ela tem. No sabor que não se copia, no sotaque que não se traduz, na raiz que não se arranca. É isso que gera pertencimento. É isso que transforma destino em orgulho. Identidade só tem valor se for preservada. Turismo sem sustentabilidade é viagem sem volta. Preservar não é olhar para trás, é garantir o futuro. Cidades que cuidam da sua cultura e natureza se tornam destinos desejados pelo mundo. O mundo inteiro busca o que não pode ser encontrado em nenhum outro lugar. Não é lembrancinha, é memória. Não é selfie, é pertencimento. A experiência autêntica é o produto mais valioso que uma cidade pode oferecer. É aqui que entra o Intus, para ajudar cada cidade a descobrir sua história, construir seu produto turístico, conectar sustentabilidade à inovação e transformar identidade em potência global. O que faz sua cidade ser única? Intus, turismo sustentável que transforma identidade em futuro. O que faz a sua cidade ser única? Essa não é uma pergunta retórica, é uma convocação. É o desafio que define o nosso tempo e a nossa missão. Porque a resposta a essa pergunta é o ativo mais valioso que possuímos. Não é o monumento, mas o povo que lhe dá alma. Não é a paisagem, mas as histórias que a preenchem de significado. É o sotaque que não se traduz, o sabor que não se copia, a raiz que não se arranca. É a artesã que transforma barro em identidade, é o músico que embala a memória de uma comunidade, é o pescador que serve o prato típico que só ali existe. Essas não são apenas peças de um mosaico, são o coração pulsante do Brasil. E é por isso que o Intus existe, para proteger, fortalecer e transformar esse coração em potência global, para conectar os pequenos e médios empreendedores que são a alma do nosso turismo, às grandes estruturas que podem amplificar suas vozes. E aqui, no estado do Rio de Janeiro, temos muito a celebrar. Quero parabenizar especialmente o secretário Gustavo Tutuca pelo excelente trabalho realizado que reposicionou o Rio de Janeiro no cenário nacional e internacional, conquistando números recordes de visitação. Agora, temos um compromisso conjunto, levar esses grandes números conseguidos ao interior, a todas as cidades, espalhar essa prosperidade. Estamos aqui para completar o trabalho que está sendo feito. Ele está trazendo muita gente. E agora nós temos a capacidade de distribuir esse fluxo, de capilarizá-lo. Porque não estamos aqui para criar competição. Estamos aqui para revelar, só no estado do Rio de Janeiro, 92 novas histórias. São os destinos únicos de cada uma das mais de 50 cidades aqui hoje representadas por seus secretários e prefeitos. Todos eles são complementares. Ninguém concorre com ninguém, porque cada um tem a sua história.
E aqui reside uma verdade poderosa do nosso tempo. Com as redes sociais e a inteligência artificial, sempre há um comprador para cada história. Sempre há alguém no mundo buscando exatamente aquela experiência única que só a sua cidade pode oferecer. O mundo digital não diminui a demanda por autenticidade, ele a amplificou. Não existe história pequena. Toda história tem valor. E no mundo conectado de hoje, sempre haverá milhares de pessoas buscando exatamente aquela história que nasce em uma comunidade. Só o turismo tem capacidade de transformar histórias em experiências vividas, em encontros reais, em memórias que ficam para sempre. Por isso, hoje, eu não peço apenas a sua atenção. Eu peço o seu compromisso. Eu convoco cada líder nesta sala a se juntar a nós neste movimento, a voltar para a sua cidade e iniciar uma jornada de descoberta, a mapear os que torna únicos, a identificar as histórias, os sabores, as tradições que são a sua verdadeira riqueza. Este é o nosso momento. Esta é a nossa missão histórica, transformar identidade em futuro. Vamos juntos construir um turismo que não seja uma viagem sem volta, mas uma jornada de pertencimento. Um turismo que não gere apenas lucro, mas orgulho. Um turismo que mostre ao mundo que o Brasil não é apenas um destino, é uma experiência que não pode ser encontrada em nenhum outro lugar do planeta. É assim, paradoxalmente, garantir o lucro e a receita fundamental para a sustentabilidade econômica da nossa indústria. E antes de encerrar essa longa apresentação, agradeço novamente com orgulho aos nossos patrocinadores e apoiadores e também aos meus companheiros de jornada, fundadores do Windows, Guilherme, João, Giovanni e Léo. E a dedicação de toda a equipe do Windows e da produção que viabilizou esse seminário, em especial a nossa diretora executiva, Viviane. Muito obrigado. Muito obrigado e que o CITUS 2025 seja o marco zero dessa transformação. Muito obrigado, senhor Ricardo. Bom, para darmos continuidade ao nosso evento, gostaríamos de chamar agora ao palco, diretamente do Ministério do Turismo, o senhor Aldo Valentim, diretor do Departamento de Qualidade, Sustentabilidade e Ações Climáticas no Turismo. Bom, depois da convocação aqui do Ricardo, né, Ricardo? Resta só agradecer, né, em nome do Ministério do Turismo, do ministro Celso Sabino, e dizer que estamos juntos, viu, Ricardo, nessa convocação, porque falar em sustentabilidade é falar, né, de estabelecer marcos legais, né, para a gente preservar o nosso meio ambiente, e com isso a gente conseguir, de alguma forma, né, trabalhar o turismo sustentável, né, trabalhar com a economia criativa, com a cultura, né, com as especificidades de cada uma das localidades, né, desenvolvimento de política pública que a gente transforme, né, o turismo num setor responsável e que traz, né, geração de renda e desenvolvimento local. Então, é esse o trabalho, né, que a gente tem, a missão que o nosso ministro Celso Sabino nos designa todos os dias, né, e com esse carinho, com essa alegria que eu estou aqui representando o Ministério e aprendendo com cada um de vocês. Muito obrigado e parabéns pelo evento. Muito obrigado, senhor Aldo. O CITUS é realizado pelo INTUS, apresentado pela CETUR e SES-RJ. E tem patrocínio do Ministério do Turismo, Embratur, Secretaria Municipal de Turismo do Rio de Janeiro, Orla Rio e Orla Brasil. Agora,
gostaríamos de convidar ao palco o diretor de Gestão e Inovação da Embratur, o senhor Roberto Gevaerd. Boa tarde a todas e todos. Queria agradecer também o convite e a possibilidade de apoiar o encontro. Trago aqui uma saudação do presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Está com o ministro, inclusive, em Belém, né? Está nos preparativos aí na reta final da COP. Então, vocês já imaginam a agenda, como é que está, e todo o trabalho que o Ministério Embratur tem no projeto e para o encontro. A gente viu ali o vídeo rapidamente da Embratur, citando, a gente vive um momento muito especial do turismo, né? A gente já bateu aí de arrecadação, já atualizou aquele número que apareceu no vídeo, a gente já bateu 6,8 milhões de turistas internacionais no Brasil. É o recorde histórico já, a partir de agora, todo mês que sair os novos números serão novos recordes. A gente deve alcançar agora, já em 2025, a nossa meta para 2027, ou seja, a gente está num momento muito grandioso e a gente tem que usar isso como uma boa oportunidade para o desenvolvimento do setor, né? A gente já arrecadou mais de 26 bilhões de reais só com o turismo internacional. Se a gente olhar, então, para o turismo doméstico, que é muito maior do que o turismo internacional, a gente tem uma cifra aí imaginável. E toda essa mudança, aí eu queria citar só a mudança da Embratur, né? A gente teve uma mudança muito profunda de orientação. A gente passa a olhar o turismo, parece um detalhe para quem trabalha com turismo, mas não é. A gente passa a olhar na perspectiva de quem recebe. Eu acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter no olhar das políticas públicas de turismo. Para a gente que trabalha, isso é muito natural, né? A gente tem uma cadeia produtiva, né, com mais de 500 atividades, a gente fala desde o barraqueiro da praia até o dono do resort. Então, é uma cadeia muito rica e muito plural, mas num país de desigualdade social como o Brasil, o turismo ainda é visto como um privilégio. Então, quando a gente muda o olhar sobre a política pública, sobre a oportunidade, a gente consegue, de fato, ter a dimensão do que se trata, do que a gente está falando aqui e por que o olhar sobre sustentabilidade para esse setor econômico tão rico. A gente representa quase 8% do PIB, né? Então, a segunda diretriz de mudança é, a primeira, olhar na perspectiva de quem recebe e também deixar claro que não existe um país para quem visita e outro país para quem vive nele. A partir disso, a gente cria uma série de políticas de sustentabilidade, voltadas à sustentabilidade do setor. A Embratur faz o seu dever de casa, acho que é importante mencionar também, assim como o Ministério, a Embratur olha, muda tudo que vocês possam imaginar, toda a cadeia interna da Embratur é alterada. A gente, né, reduz, cria política de gestão de resíduos, compensa o carbono das viagens da equipe, que a gente viaja num país continental como o Brasil, a gente viaja, né, consideravelmente. A gente faz uma seleção pública onde a gente garante a diversidade da equipe, isso é muito importante. Quando a gente fala do ESG, obviamente a gente sempre olha, né, muito focado na sustentabilidade, mas a gente precisa olhar as outras letrinhas, né, essa sopa de letrinhas, o que significa e qual é o cuidado. A partir desse dever de casa, a gente também passa a apoiar iniciativas como essa, ações com Orla Brasil. Orla Brasil não, perdão, Orla Brasil é o próximo. A gente já conversou hoje, a gente começou com Orla Rio no final de semana passado e a gente está doido para começar também a trabalhar em Salvador com Orla Brasil. A gente passa a apoiar projetos como On Safari, SOS Mata Atlântica, a Biofábrica de Corais. Então, a gente muda toda a perspectiva e aposta na sustentabilidade como um vetor de desenvolvimento socioeconômico do turismo e do país. Então, queria agradecer mais uma vez, mandar um abraço a todos e dizer que a gente está muito feliz de apoiar o encontro, que tenhamos 3 dias muito produtivos aí. Obrigado. Muito obrigado, senhor Roberto. Gostaria de chamar agora ao palco o secretário de Estado de Turismo da Setur RJ. Por favor, recebam com uma salva de palmas o senhor Gustavo Tutuca. Gente, boa tarde. Boa tarde, gente. Agora sim. Quero iniciar aqui agradecendo o Intus, em nome do Ricardo, do Guilherme, do João,
pela iniciativa que nos foi proposta há 3 anos atrás, não é isso, Gui? De a gente realizar um seminário em que a gente pudesse discutir o turismo sustentável no Brasil, no mundo e sediado aqui no Rio de Janeiro. Então, inicialmente, agradecer ao Intus por essa iniciativa, pelo convite e por permitir que a gente possa fazer esse debate de alto nível aqui no nosso Rio de Janeiro. Saudar aqui nossa equipe que está aqui conosco nessa tarde, o presidente Sérgio Ricardo, presidente da Turisrio, saudar os subsecretários Marcelo Monfort, nosso guru Nilo Sérgio Félix, o homem que mais entende do turismo no Brasil, que está aqui com a gente hoje. Eu tenho orgulho de ter na nossa equipe, nossos amigos da Secretaria Municipal de Turismo aqui do Rio de Janeiro, todos da Orla Rio, Orla Brasil. Obrigado, João Marcelo, pelo que vocês têm feito, de levar o nome do Rio de Janeiro para o Brasil inteiro, e eu tenho certeza que em breve para o mundo inteiro, com exemplo de sustentabilidade e infraestrutura turística. E eu, desde que eu cheguei à Secretaria, eu tenho dito que o maior equipamento turístico do Rio de Janeiro é a Orla. Então, o papel que vocês têm de receber bem os nossos turistas e toda a inovação que vocês levam no dia a dia é fundamental para a gente estar alcançando esses números aqui hoje, que a gente celebra no Rio de Janeiro. Saudar cada um dos secretários municipais, gestores municipais de turismo aqui hoje, conosco nesse debate. Em nome do secretário Renan Cruz de Piraí, da minha cidade de Piraí, saudar todos os gestores municipais de turismo que estão aqui conosco. Os nossos parceiros aqui de sempre no trabalho e também aqui no evento, do Ministério, da Embratur, o nosso abraço a todas as equipes lá que têm trabalhado tanto em conjunto para que o Brasil chegasse ao patamar que a gente está hoje no turismo, nessa grande retomada no pós-pandemia. Eu sou muito feliz de ter recebido o convite do governador Cláudio Castro de assumir a Secretaria de Estado de Turismo, não num momento muito confortável, eu sempre gosto de ressaltar isso, assumimos lá em novembro de 2020, com muita dificuldade, pandemia, onde eu acho que o mundo inteiro discutiu o seu papel, as pessoas começaram a discutir o seu papel quanto sociedade, né? A gente vendo parentes, amigos morrendo a cada dia da forma mais absurda possível por conta de uma doença. E a gente superado esse momento, eu acho que despertou a todos um grande momento de discussão, né, do mundo. E o turismo tem assumido um protagonismo importante nesse novo momento. Um momento que as pessoas procuram viajar mais, procuram viver mais experiências com suas famílias, e isso faz com que também, aliado ao trabalho de promoção, de divulgação, de calendário de eventos, a gente tenha conseguido alcançar no ano passado já a marca de mais de 1,5 milhão de turistas internacionais, e que a gente já aponta para esse ano que a gente vai passar da marca de 2 milhões de turistas internacionais, uma marca histórica para o Rio de Janeiro. E o debate do turismo, é claro que a gente tem que falar de promoção, do calendário de eventos, da estruturação, da infraestrutura, mas discutir a sustentabilidade nesse processo é fundamental. Por onde a gente viaja o mundo inteiro, esse tema nos é provocado, nos é perguntado quais são as iniciativas, e as pessoas de verdade encaram o nosso destino Brasil, o nosso destino Rio de Janeiro como um destino sustentável. É isso que o turista do mundo inteiro procura aqui no Rio de Janeiro, e é dessa forma que a gente tem procurado atuar aí, junto ao trade turístico, junto aos gestores municipais, junto à Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade. Quero deixar aqui um grande abraço para o meu amigo secretário Bernardo Rossi, que faz um trabalho brilhante à frente da Secretaria e consegue levar ações de sustentabilidade do governo do Estado para todos os 92 municípios do Rio de Janeiro. Isso tem ajudado muito também no nosso trabalho de estruturar os destinos. Quero agradecer muito ao governador Cláudio Castro por esse entendimento também. Primeiro, de investir um volume histórico de recursos para a promoção turística do Rio de Janeiro. Nós vamos suplantar a marca de 100 milhões de reais de investimento em turismo esse ano na Secretaria de Estado de Turismo. Nilo e Sérgio já foram secretários em outros momentos, sabem que isso era um número talvez inimaginável há tempos atrás. E por decisão política do governador, a gente tem conseguido canalizar recursos para a promoção e tem conseguido alcançar esses resultados. E agradecer também ao governador por ter capitaneado a maior concessão de saneamento que já havia acontecido no Brasil, a concessão do saneamento do Rio de Janeiro, que permite hoje que a gente tenha uma Baía de Guanabara cada vez mais saudável, com balneabilidade nas suas praias, e que pode, de verdade, se tornar um grande atrativo, um atrativo maior ainda, já que ela já é a Baía de Guanabara. As pessoas falam do Cristo Redentor,
e do Pão de Açúcar, mas o que está entre os dois ali é a Baía de Guanabara cercando todo esse cenário que vai para o mundo inteiro. E ter a Baía de Guanabara despoluída e com balneabilidade é fundamental para o nosso processo de consolidação no mercado do turismo e também para a qualidade de vida do cidadão do Rio de Janeiro e do Brasil. Então, agradecer ao governador por tudo isso, parabenizar todos que estão aqui participando desse evento, agradecer mais uma vez o Intus e dizer que nós seremos sempre parceiros de primeira hora desse evento e desse debate que é tão fundamental para o nosso desenvolvimento. Gente, muito obrigado a todos, bom evento, boa tarde. Muito obrigado, Gustavo Tutuca. Bom, continuando nossa cerimônia, chamamos agora ao palco o presidente da Turis Rio, senhor Sérgio Ricardo. Isso é uma loucura que o Guilherme sugeriu, que eu falar depois do secretário. Eu estou correndo o risco de ser meu último discurso do mês. Mas o secretário Tutuca já falou, agradecer aos parceiros, muito obrigado, Ricardo, vamos fazer mais, quarto, quinto, sexto, sétimo. É super importante agradecer a Embratur pela presença, ao Ministério, mandar um abraço fraterno ao nosso ministro Celso Sabino. Isso tudo aqui é possível acontecer, Tutuca disse, por uma ação muito concreta que a Secretaria tem feito no exterior. Nós estamos participando de todas as feiras nacionais e internacionais. Estamos fazendo agora na Argentina a maior ativação feita por um destino numa feira internacional. Nós capacitamos, durante esse ano, mais de 1.500 agentes de viagem operadores de todo o Brasil, falando do destino Rio e tendo como base, obviamente, a questão da cultura, a questão da gastronomia, a questão da sustentabilidade. Então, isso tudo é possível, até esse evento acontecer aqui, é porque a Secretaria está investindo muito, é porque o Rio de Janeiro tem o que entregar, e o Rio de Janeiro tem o que se discutir, óbvio. Nós estamos falando da Baía de Guanabara, ontem teve uma matéria gigante no RJTV, falando uma questão dos problemas da Baía de Guanabara. É verdade, mas quem já vê essas matérias no passado, era todo o problema, toda ela. Nós estamos avançando, é um processo que vai durando um tempo. Mas o fato é, os golfinhos estão voltando, o nosso símbolo. O fato é que você pode ir à Praia do Flamengo e Botafogo hoje com tranquilidade. O fato é que as baleias aqui são apaixonadas aqui pela Baía de Guanabara e aqui ficando. Mas temos que continuar num processo de avanço. Aqui as lagoas de da Barra da Tijuca, as lagoas de Jacarepaguá. O Rio de Janeiro não tem medo de enfrentar esse tema. Tem que assumir o problema e trabalhar nesse sentido. Eu acho que é isso que o governo do Estado tem fazendo. No mais, é o seguinte, aqui é o melhor lugar para se viver, para se morar. Eu, sexta-feira, estava falando com o secretário Gustavo Tutuca, a gente estava com um festival de gastronomia em Petrópolis, a gente estava com um festival de jazz em Lumiar, em Friburgo, a gente estava com um festival de rock em Ipiabas, no Vale do Café, nós estávamos com o nosso pessoal de artesanato, lá em Trajano de Moraes, em Miracema, enfim, todo estado. Domingo tivemos um grande evento aqui na Orla, com muita gente, quer dizer, que demonstra a força também do Rio de Janeiro para grandes eventos. Então, quer dizer o seguinte, o Rio de Janeiro estava lotado, com eventos, voltado para a gastronomia, voltado para a cultura, voltado para a sustentabilidade. Então, seja muito bem-vindo, que o pessoal da Embratur venha mais para cá, o pessoal do Ministério venha mais para cá, porque aqui, sem dúvida nenhuma, é o melhor lugar do mundo. Obrigado, boa tarde. Muito obrigado, senhor Sérgio. Bom, gostaríamos de convidar agora ao palco a diretora de marketing da Secretaria Municipal de Turismo. Por favor, recebam com uma salva de palmas Fabiana Missi. Boa tarde a todos, a todas as autoridades aqui presentes. Queria começar parabenizando a Intus, Guilherme Borges, João Marcelo, Vivi, Ricardo Carvalho, parabéns pelo trabalho brilhante. E a gente está vivendo realmente um momento único no turismo, como já foi falado, trabalho excepcional
do secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, e do presidente da Turigio, Sérgio Ricardo, e da secretária de Turismo do município, Daniela Maia. A gente está colhendo frutos aqui no Rio, desse trabalho excepcional deles. Parabéns, salva de palmas para eles, porque eles estão fazendo a diferença realmente na cidade do Rio de Janeiro. Agradecer a presença aqui do Ministério, da Embratur e todas as autoridades aqui presentes. É um prazer estar aqui nessa abertura desse evento tão necessário e importante para a nossa cidade. Queria agradecer em nome da secretária Dani Maia, da Secretaria Municipal de Turismo do Rio, de estar aqui hoje com vocês e também destacar o apoio do prefeito Eduardo Paes, sempre em ações de preservação, desenvolvimento e inovação. O turismo é uma força transformadora, né, gente? Então, estar sempre junto de iniciativas como essas, que impulsionam discussões para avançar no nosso setor de turismo. E o Rio, como o Sérgio Ricardo falou, é a cidade mais bonita do mundo, e a gente espera que vocês tenham um ótimo seminário, e agradeço desde já a todos. Muito obrigada. Muito obrigado a todos que estiveram aqui no palco no dia de hoje. Bom, agora nós vamos dar início ao painel especial COP30. E temos a honra de estar chamando aqui ao palco agora uma pessoa muito especial. Gostaria que todos recebessem com uma grandiosa salva de palmas a secretária de Cultura e Turismo do município de Belém, a senhora Silene Sabino. Silene, que hoje nos traz a sua experiência na cidade que será sede da próxima COP30 da Amazônia. Por favor, mais uma salva de palmas para Silene Sabino. Boa tarde, senhoras e senhores, querido presidente Ricardo. Agradeço muito o convite, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui. Eu quero discordar aqui alguns detalhes aqui. Rio de Janeiro é lindo, eu concordo, mas Belém também viu? Vamos combinar. Eu queria fazer uma correção. Cadê o nosso representante aqui da Embratur? Ontem nós estávamos lá em Belém com o presidente, nosso carioca aqui, o Marcelo Freixo, e o ministro Celso Sabino, ministro do Turismo. E nós tivemos a felicidade de lançar lá, foi anunciado pelo ministro e pelo presidente, a entrada do turista de número 7 milhões já aqui no Brasil, turista internacional, o que para nós, brasileiros, é motivo de muito orgulho, né? Imagina que nunca, nem em época de Copa do Mundo, que a gente já teve aqui, nós tivemos tantos turistas como nós tivemos agora aqui no nosso país. Então, a gente vê uma força-tarefa unida, né? Vários estados, governos federais, os governos municipais, e com isso a gente está conseguindo avançar bastante. Então, eu vi aqui, quando eu vi o vídeo, está precisando corrigir já, que já passamos de 7 milhões de turistas internacionais. Gente, olha, uma satisfação estar aqui. Vamos receber em Belém, lá no Pará, a COP30. Maior palco para a gente discutir mudança climática. E, dentro da minha fala hoje, eu queria fazer uma provocação, né? Por que o Brasil? Por que o Pará? Por que Belém? E outra, né? Qual é a maior bacia de água doce do mundo? É exatamente lá na região amazônica. Então, eu vou dizer para vocês que nós paraenses, nós amazônidas, a gente conhece a necessidade, a gente conhece a doença do rio, a saúde do rio, a gente conhece, como poucas pessoas ou como muitas pessoas. Então, lá é o lugar ideal para a gente discutir a mudança climática. Hoje, o tema aqui do nosso seminário, do nosso evento, está super inserido. E se a gente não cuidar
Se a gente não preservar para as presentes gerações, a gente não vai ter para as futuras gerações. Então, mais do que nunca, a gente precisa, sim, ter esse cuidado. E o povo da Amazônia, o povo amazônida, ele conhece. Os nossos rios, que como a gente canta lá, o nosso rio é a minha rua, porque por onde a gente anda é muito rio. Então, lá nós temos uma cidade insular, onde tudo que a gente volta é voltado para as águas. E a gente precisa dela para tudo, para tomar banho, para cozinhar. E vamos fazer um parênteses aqui, a nossa culinária. Nós somos reconhecidos pela Unesco como gastronomia criativa. Quem aqui não conhece a gastronomia do Pará? Eu tive numa reunião ali no Catete, que eu vejo bem na frente, restaurantes paraense. Eu vou tomar um tacacá e ficar de boa. Todo mundo, quem ainda não tomou um tacacá, ainda agora, eu vou comer um caranguejo, uma maniçoba, tomar um açaí. É maravilhosa a gastronomia do Pará. E esse é só apenas um dos detalhes. Mas o que a gente tem de maravilhoso, além disso também, a nossa gente, o nosso povo. E a gente precisa cuidar também de tudo isso. O nosso clima, a nossa gente, o nosso povo. E a gente tem para receber. Estamos falando aqui do turismo, nosso representante aqui da Embratur, assim como eu vi o Marcelo Freixo falando ontem lá em Belém, no evento que nós estávamos todos juntos lá. Precisamos cuidar desse turismo receptivo, das pessoas que estão chegando. Como é que nós vamos acolher essas pessoas? E quando elas são bem recebidas, elas vão voltar muitas vezes. Quero dizer para vocês que Belém está super preparada para receber todos os turistas, para receber as delegações. E a gente sabe que existe um preconceito muito grande, a gente escuta falar, mas quem ainda não for o Pará, vá. Vocês vão se surpreender com uma cidade linda, uma cidade maravilhosa, tão quanto maravilhosa como é o Rio de Janeiro. É o estado do Pará, é Belém do Pará. E eu os convido a todos vocês. Agora vamos ter uma oportunidade, duas grandes oportunidades para visitar Belém. O Círio de Nazaré, quem nunca ouviu falar, uma maior procissão católica do mundo, 2 milhões de pessoas nas ruas, rezando, chamando, e a população toda vem. E num minuto, de repente, acabou a procissão, a rua sai todo mundo e fica tudo limpo, tudo de novo. E volta todo mundo para suas casas, aquelas grandes reuniões de família. É um grande momento para visitar Belém. E, em seguida, vamos ter, em novembro, a nossa COP. E mais um outro momento, que eu já fiquei sabendo ontem também aqui, o Fórum Internacional da Gastronomia vai acontecer em Santarém, no Pará. Para quem gosta de gastronomia, que eu estava ouvindo aqui ainda há pouco, vai ser lá em Santarém, bem lá do lado de Belém também. Outro grande momento para visitar o Pará. Quem é bom aqui de gastronomia, não só de cozinhar, mas também de comer, a boa comida está lá no Pará também. Então, eu estou aqui, vou fazer um agradecimento em nome do nosso prefeito de Belém, Igor Normando, que estou aqui também em nome da cidade de Belém, e quero agradecer imensamente o convite dos organizadores do evento, da Vivi, nosso presidente, Ricardo, muito obrigado, parabéns pelo evento, e queria ver todos vocês lá em Belém. Vamos juntos preservar o meio ambiente para que a gente tenha prosperidade nas presentes e nas futuras gerações. Muito obrigada. Gente, por favor, mais uma salva de palmas, por favor. Silene Sabino. Foi uma honra termos a sua participação aqui no CITUS 2025. Bom, hoje nós teremos 3 painéis e agora vamos dar início ao primeiro painel de hoje. Para o painel Preservar é Prosperar, cases globais de políticas, dados e parcerias que impulsionam o desenvolvimento,
Chamamos agora ao palco os palestrantes que vão destacar experiências internacionais sobre como políticas públicas e parcerias fortalecem o turismo sustentável. Então, gostaria de convidar agora ao palco a palestrante Paula Melich Bonet, chefe da delegação do governo da Catalunha no Brasil. A palestrante Carla Juarez Gurayev, cônsul-geral adjunta do Consulado do México no Rio de Janeiro. E, para moderar, Guadalupe Lupe Carbó, diretora da Fundación Plan 21 Argentina. Olha. Boa tarde. É um honor estar aqui. Eu vou apresentar também uma experiência internacional. Me falaram que tinha que falar em inglês. Meu português não é muito bom. Então, les voy a contar um pouco. I'm going to tell you about Transforming the Future. It's an experience that was born with a coalition of different organizations. And it is the main core of this experience and what I want to transmit. Okay, first I'm going to talk about Plan 21, that is the organization I represent, because it's important, because we have a large experience in sustainable tourism in Latin America. We have international alliances, also a lot of experience in cooperation. We have more programs that were born later, like in technological and innovation, in climate change, and the tourism program is the oldest in Latin America. And we are the creators and designers of this initiative called Transforming the Future, which has a great impact because the aim is to transform sustainable destinations into sustainability with people, with all the partners that are around that territories. It has an impact of more than 35,000 people in 5 countries. And at the beginning, it was planned to be only 12,000 people impacted. And it was achieved because of the partnerships we could get in every destination, in every village. We are placed in Argentina, in Brazil, Chile, Colombia, and Mexico. And it started in 2021. We started planning it, and now we are ending the 3rd year of its implementation. Okay. How we do this intervention? Because we create sustainable opportunities. I'm sorry, it's too far away. We promote their culture and heritage. At the beginning of this event, the words of Ricardo were that everyone has a story, everyone has something to show, something that is worth for somebody else that they want to hear, they want to experience. And that's exactly what this program is about. So I was
I was listening to him, and I said, oh, he's talking about transforming the future. Promoting their cultural heritage, developing stronger competencies for their financial growth, because economy is really important for local communities that are in touristic places, but maybe not directly related to them. So including those beneficiaries, those communities into the tourism that is already developed in those places, it's the main goal of this program. And offering more and better experience for tourists as well, as we were talking about. So, well, I'm not going to deepen much in every project, but essentially all the projects have a component of training, of education, some of them infrastructure support, like building of centers or helping to build something, commercial support, because in general, it's a thing that needs to be strengthened in the communities. Creation of websites or help in the commercialization part. And the biosphere certification is it's a way to get to the whole stakeholders and the private sector and the public sector of the destination. It's important because it opens the sustainability and the inclusion of the social part into the equation of a sustainable destination. Well, in Brazil, we have two projects. One is near the Itaipu, and the other one is with the Paiter Surui community. This was achieved because of the partnership of Six Wings that invited us to be here, so thank you. Thank you, everyone, for inviting us. And it's kind of the same intervention, but the different thing about the Paiter Surui people is that they are the first indigenous community that is going to be certified by the biosphere certification. And it is really great for visibility for a lot of things, but also helps them beyond what was expected in this program. There are many lessons learned in this program. Sorry, I'm just moving forward, so not to bore you. But I wanted to show you this video because it synthesizes a lot. Okay. El programa me ayudó sobre todo con las capacitaciones. Este programa me está ayudando mucho en habilitar la cocina para lograr vender en mayores cantidades. Herramientas para poder desarrollarnos como tal, poder hacer la siembra, la cosecha y el proceso completo del ecoguarda. O conhecimento dos anciões com a força da juventude. União de gerações para garantir o futuro do nosso território. Entonces, transformando el futuro, o sea, para uno ver, tener un futuro más mejor que ahorita, o sea, como salir más adelante. Pues es un proyecto muy bueno, muy bonito, y que nos enseñen cosas que pues nosotros como campesinos no sabemos. Muy contentos porque con el Plan 21 y el Plan Transformando el Futuro, creo que es lo mejor que nos está pasando en este momento. El curso que tomamos en Atlahuilco nos sirve para hacer más artesanías. Pues el proyecto pues es bueno, porque se da a conocer mi artesanía. El curso me llevó muchos aprendizajes, muchas cosas que sabía que no estaban funcionando muy bien en mí y que estoy mejorando.
Well, thank you. Yeah, as I was saying, this coalition of the four initiators of the program, part of them is Biosphere, is the Instituto de Turismo Responsable, and Universal Assistance is the leader of the program. They convoked us with Zurich Foundation. And we are also working in, well, Puerto Iguazú is the first destination certified in Argentina, and we are working also in Mexico, in Córdoba, and in Pueblo Mágico, and in Puerto Montt, Puerto Varas corridor in Chile. And we got 2 international awards. So the key strengths of this program, working with local organization is the key issue, is the key part of this strategy of intervention, because it generates community trust. It's deepening the interventions. We get more. We transcend, we go further. And we have close monitoring of actions. It means that we follow what they are doing, we know what they are doing, how it evolves, we can go on helping. And we get local partnerships as well, like a lot of people, of enterprises, of organizations that are added to the program, that come and say, oh, I want to be part, and then it generates more supports and more impacts in more people. And also long-term sustainability, because when it's local, it's more sustainable, because we go away when the project ends, but the intervention, the model, all the work they have done stays. Also advocacy, that is bring partners to the equation with their experience, their fundings, their species, the different things they can provide to the project. And flexibility, of course, because we are Latin America and everything changes all the time, so it's also a lesson learned. And we are working on transforming the future too, and that is where I wanted to invite you to participate, because we hope we are launching it on January, on the following January. We are in the final design phase, and it's slightly different in the target audience because it's youth aged from 17 to 35. There are 2 countries more, Uruguay and Panama. We expect to duplicate, or maybe more, the beneficiaries, the people who we will get. And the strategic focus are strengthening advocacy and youth engagement. We are going to do it through the Biosphere certification for destination commitment from the policies, from the public and private sector of the destinations, and alignment with public policies and creation of alliances, advocacy as well, so all the enterprises, the organizations of the destination are going to be involved, and also 5 lines of training that are there, and that's where we also get a lot of advocacy as well, like IBM, Forge, Biosphere, and EB, which are already partners for this part of training. So, well, this is the part where we invite you to participate, and I think we are out of time from a while ago, so I'm going to invite now my partners here to do their presentations. Thank you very much. Bom,
Boa tarde a todas e todos. Vou me apresentar, sou a Paula Melic Bonet, represento o governo da Catalunha, na Espanha, aqui no Brasil. É um prazer estar aqui com todas vocês e todos vocês. Queria cumprimentar as autoridades, as que permaneceram na sala. Também cumprimentar a Intus pelo convite. Muito obrigada. E nós fomos convidados para explicar e também, obviamente, para mim é uma honra estar hoje aqui também com a Lupe, né, como moderadora, e a Carla, consul-geral do México, aqui adjunta no Rio. É uma honra compartilhar palco com você de novo. E, enfim, eu vou explicar um pouco como a Catalunha está lidando com todo o setor do turismo, né? Eu queria começar com uma breve apresentação. Temos uma foto aqui de uma cidade linda. Eu queria, antes de começar a apresentação, perguntar para o palco, para o público, se alguém conhece. Qual é essa cidade aqui atrás? Alguém conhece? Muito bem. Muito bem, parabéns, Carla. É a cidade de Girona. Girona é uma cidade no nordeste da Catalunha, uma cidade linda, bonita, com um entorno natural, paisagístico maravilhoso. É uma cidade com um casco antigo, a parte antiga da cidade muito bem preservada, que foi palco também da filmagem de alguns capítulos da série da Game of Thrones. Não sei se alguém viu essa série. Foi rodada alguns dos capítulos na parte antiga da cidade de Girona. Só para vocês verem a beleza, né? Toda essa parte também medieval. Enfim. Mas iniciamos, então, a apresentação. Eu represento o governo da Catalunha, mas hoje estou aqui em nome da Agência Catalã de Turismo, que é um órgão do governo da Catalunha que tem como objetivo fomentar o turismo, promover os destinos turísticos da Catalunha e coordenar as políticas públicas voltadas ao turismo, né? Existem 12 escritórios da Agência Catalã de Turismo no mundo. Na América Latina fica aqui no Brasil, São Paulo, escritório da Agência Catalã de Turismo. E, enfim, apoia, né, na comercialização de todos os produtos que faz a agência. Só para situar a Catalunha, para quem não conhecer, fica no nordeste da Espanha. É uma dessas 3 regiões históricas da Espanha, né, que tem uma cultura, um idioma e uma identidade muito forte, junto com a Galícia e o País Vasco, o Euskadi. Nós estamos situados num lugar estratégico no Mediterrâneo, com um clima ótimo. Somos mais de 8 milhões de pessoas. E o território é relativamente pequeno, comparado, obviamente, com o Brasil, 32 mil quilômetros quadrados, e uma divisão política de 4 províncias, Tarragona, Lleida, Barcelona e Girona. Uma região muito bem conectada, tem 4 aeroportos, dos quais 3 são internacionais. Temos Barcelona, é a cidade líder em receber cruzeiristas. Na temporada alta chegam 10 mil cruzeiristas por dia na cidade e vão todos no mesmo lugar, né? E de alguma forma se geram umas tensões na cidade que todos podem imaginar. 10 mil por dia. Temos estradas de boa qualidade, estamos bem conectados com o resto da Espanha e também com a Europa, com trem de alta velocidade. Uma das iniciativas da Agência Catalã de Turismo para descentralizar o turismo é essa iniciativa aqui, o Gran Tour da Catalunha, que é uma rota que te permite descobrir não só Barcelona, mas também as outras 3 províncias, Lleida, Girona e Tarragona. E para mostrar um pouco a beleza do território, eu queria mostrar esse vídeo para todos vocês sobre o Gran Tour. Bienvenido a una tierra de distancias cortas y largas rutas, de pocas horas entre las olas del Mediterráneo y las cimas del Pirineo, del arroz del Delta a las anchoas de la Escala, de las montañas de Prades a los frondosos bosques del Montseny.
Bienvenido a un pequeño destino para recorrerlo, pero enorme para descubrir. Hecho de agua y viento, de fuego y nieve, de piedras de historia milenaria y paisajes para ensimismarse durante horas. Caminos en los que el tiempo se detiene y hay miles de rincones para descubrir. El placer de elegir el camino más largo y adentrarse en carreteras secundarias. Contempla con una nueva mirada a tu alrededor. Valles, montañas, ríos y campos. Campanarios y bodegas. La huerta y los campos de secano. Degusta la gastronomía más admirada y huele los árboles frutales de todos los colores. Admira un patrimonio atesorado durante siglos y tradiciones que se transmiten entre generaciones. Bienvenido a una gran aventura cerca de casa. Bienvenido a un viaje con muchos caminos. Bienvenido al Gran Tour de Cataluña. Deu vontade de conhecer? Bom, como vem, a geografia do território, apesar de ser pequena, é bem variada. Temos o privilégio de ter mais de 35% do território são espaços naturais, protegidos, né? Isso dá pé a fazer muitas atividades ao ar livre, tanto no inverno como no verão. Te permite estar na praia, mas em menos de 3 horas estar esquiando. Então, isso eu acho que tem poucos lugares no mundo onde aconteça, né? Então, temos múltiplas estações de esqui e resorts de montanha. E também é uma região bike-friendly e um lugar maravilhoso para os amantes das trilhas. Temos vários lugares, 11 lugares reconhecidos como Patrimônio Mundial da Unesco, tanto material como imaterial. Artistas catalãs, que provavelmente muitos já ouviram falar, desde Gaudí, passando por Joan Miró, Dalí ou Antônio Tàpies. Esse é um momento, esse ano celebramos o milênio de Montserrat. Montserrat é um santuário, num lugar muito especial, numas montanhas muito icônicas da Catalunha. E celebramos o milênio, um lugar de peregrinação e muito visitado. O ano que vem comemoramos o centenário da morte de Gaudí, de Antoni Gaudí, e vai ser finalizada a Sagrada Família. Sagrada Família, que só um dado interessante, a Sagrada Família recebe por ano mais de 4 milhões de visitantes internacionais. Só a Sagrada Família recebe mais de 4 milhões de visitantes de fora. E também o ano que vem, Barcelona foi nomeada Capital Mundial da Arquitetura pela Unesco e sediaremos o Congresso Mundial da União Internacional de Arquitetos. Isso significa que vamos ter mais de 1.500 atividades espalhadas pela cidade, enfim. Vai ser um ano importante também para os amantes da arquitetura. Somos sede de eventos importantes, desde a Fórmula 1 ao MotoGP. Quem não gostaria de ver um jogo do Barcelona no Camp Nou, né? O Museu do Camp Nou também, os dados de visitação são incríveis, milhões de pessoas, enfim. E o ano passado sediamos também a America's Cup de vela, em Barcelona, um evento que nos permitiu também impulsar todo o setor da economia azul da cidade. E se falou muito de gastronomia. A Catalunha também tem uma tradição bem forte na gastronomia. Esse ano somos região mundial da gastronomia e temos dados 12 denominações de origem, 9 rotas do vinho, muitas vinícolas e muitas estrelas Michelin, 77 repartidas em mais de 50 restaurantes espalhados pelo território da Catalunha. E, enfim, falando de dados, né? O que representa o turismo na Catalunha? Qual é o impacto do turismo na Catalunha? É muito forte. Temos por ano 20 milhões de visitantes internacionais. Só para comparar um pouco, né, com o Brasil. A Catalunha é um território pequeno, cabe mais de 250 vezes dentro do continente Brasil, né? E as cifras, os dados de turistas são muito elevadas, né? Barcelona é a cidade mais visitada dentro da Espanha e a Espanha é o país que recebe mais visitantes, mais turistas no mundo, está na segunda posição, só perde pela França. E, enfim, esses 20 milhões
de turistas internacionais que passam pela Catalunha, entre 16 e 18 passam por Barcelona. Deixam 23 bilhões de euros, geram mais de 500 mil de empregos. Isso significa um PIB de mais de 14%. Impacto é forte. O turismo é um dos pilares da economia da Catalunha e da Espanha. Mas enfrentamos muitos desafios, né? Muitos. O ano passado, aparecemos na capa dos jornais internacionais do mundo todo. Houve um evento, um acontecimento que nos fez sair em todos os jornais do mundo, né? Esse acontecimento foi uma manifestação. A população de Barcelona saiu nas ruas para protestar pela massificação do turismo. E falo que saímos nas capas de todos os jornais, porque houve um evento anedótico durante esta manifestação em que moradores, né, molharam com água, com pistolas de água, turistas que estavam sentados nas mesas, nos terraços dos bares, em frente de hotéis, né, para protestar, né, com cartazes, enfim. Queremos a Barcelona de volta, né, tourists go home, etc. Né, isso, enfim, teve muita repercussão. Mas Barcelona enfrenta mesmo um desafio grave, importante, no sentido que está sofrendo um processo de gentrificação muito forte há muitos anos, né? A pressão do turismo em massa faz com que o custo de vida da cidade seja muito elevado, com que os moradores não possam pagar o aluguel e, de alguma forma, estão sendo afastados da cidade para outras áreas fora da cidade, né? Então, existe esse movimento um pouco de protesto para tentar, digamos, fazer do turismo uma solução e não um problema, né? E é por isso que o governo da Catalunha pensou, né, de uma forma conjunta e participativa com todos os agentes do setor, um novo modelo do turismo para a Catalunha, um novo modelo que seja ambientalmente responsável, que seja socialmente justo, né, e que equilibre, de alguma forma, os benefícios do turismo por todo o território. Isso foi feito, como eu disse, com uma governança participativa, com mais de 250 entidades, desde o setor público, setor privado, universidade e sociedade civil, que, durante um ano, em muitas mesas de trabalho, configuraram esse documento que é o Compromisso Nacional por um Turismo Responsável. Esse compromisso tem 4 pilares, que é a sustentabilidade ambiental, justiça social, equilíbrio territorial e a inovação. Então, nós, para que o turismo na Catalunha seja ambientalmente sustentável, precisamos, de alguma forma, alinhar com os compromissos da União Europeia, né, de redução de emissões de carbono até 2035 e atingir a neutralidade climática até 2050. Precisamos promover as certificações ambientais e hotéis e todas as empresas do setor, criar esses espaços verdes, né, promover o verde para reduzir essa pressão sobre os ecossistemas ameaçados. E a gestão hídrica, né? A gestão da pegada hídrica e dos resíduos, né? Precisamos que o consumo de água dos turistas se iguale ao dos moradores até 2040 e que o uso das embalagens seja 100% reutilizáveis, compostáveis e recicláveis. O segundo pilar precisamos que o turismo seja socialmente justo. E, para isso, temos que valorizar o trabalho digno e o combate à precarização, sobretudo em mulheres e jovens, que são os setores mais afetados. O turismo precisa ser acessível e inclusivo para todos os públicos e temos que apoiar a economia social e solidária, né, dos locais. E último ponto, participação ativa das comunidades, né, tem que estar presentes em toda essa tomada de decisões. O turismo também precisa ser territorialmente equilibrado. Temos que promover um turismo rural em áreas menos visitadas, né? Temos que descentralizar, impulsar essas iniciativas ligadas também à identidade e à cultura locais, descentralizar e planejar
precisamos de um planejamento urbânico, né? E uma gestão turística não só nos núcleos urbanos, sino também nas regiões todas. E, finalmente, precisamos que o turismo seja inovador. Temos que considerar indicadores qualitativos que vão para além desses indicadores de número de visitantes e procurar esses indicadores que refletam o bem-estar da população local também. Temos que usamos dados georreferenciais para planejar fluxos turísticos, fomentamos as soluções inovadoras, né, que as startups fornecem no setor, e precisamos capacitar e formalizar profissionais com foco em inovação social e ambiental. Enfim, esse é o trabalho que o governo da Catalunha está desenvolvendo. Esse compromisso foi lançado em 2023. E, da mesma forma que nós procuramos parcerias em múltiplos âmbitos, né, desde os escritórios ao redor do mundo, também procuramos cooperação na área do turismo, né? Nós temos algumas iniciativas, como algumas agentes locais aqui no Rio de Janeiro, o Instituto Alpava, mais por uma questão cultural de artistas catalães do século XIX que deixaram uma pegada no Vale do Paraíba, aqui no interior do Rio, no Vale do Café, mas estamos abertos, né, e é uma manifestação de intenções de colaborar com os diferentes governos aqui regionais do Brasil e entidades do setor. Então, só para finalizar, uma frase inspiracional: cuidar do território é cuidar do destino, e o melhor destino é aquele que respeita tanto quem vive como quem visita. Muito obrigada. Obrigada, Paula. Agora vai apresentar Carla. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Parabéns pelo evento. Estou muito honrada de estar aqui compartilhando esse painel com duas mulheres, colegas. Então, eu vou conversar. Eu sou Carla Juarez, eu sou a cônsul-geral adjunta do Consulado do México no Rio. Aí eu vou, quando a Viviane me falou sobre o tema de preservar, eu pensei imediatamente num programa específico que o México tem, que se chama Pueblos Mágicos. Tá? Deixa eu começar aqui a apresentação. Não está funcionando aqui a apresentação. Vou explicar primeiro. Okay. Bom, o turismo no México é uma indústria enorme, parecido com a Catalunha, representa 13,5% do PIB do país. Aí a indústria turística é enorme. E o universo para falar de turismo no México é imenso também. O México é um país mega diverso, é igual que o Brasil. Tem todos os tipos de turismo, de destino de praia, destino de cidade, destino de museus, cultura, esporte, enfim, é infinito, né? É um país de 2 milhões de quilômetros quadrados, com 120 milhões de habitantes. Aí é um país que dá para fazer muita coisa. O México tem a vantagem, a desvantagem também de ficar na América do Norte, do lado dos Estados Unidos, que é um grande mercado para nós. Nós recebemos muitos turistas americanos, muitos turistas canadenses, muitos deles, inclusive, moram nos Estados Unidos. Tem um intercâmbio muito dinâmico com esses dois países. Com o Brasil, infelizmente, a partir que o México solicita visto para os brasileiros, o turismo do Brasil para o México abaixou bastante de 2022 para cá, mas ainda ocupa um lugar importante, no noveno lugar. E o México procura sempre valorizar as coisas culturais, sempre. Desde um ponto de vista de gastronomia, desde um ponto de vista de artesanato, arquitetura. dos corações centrais do turismo no México são as visitas culturais, né? As questões culturais. E aí surgiu essa política pública chamada Pueblos Mágicos, em 2001.
está cumprindo 24 anos. É uma característica inédita das políticas públicas de turismo, porque é transeccional. Nossos governos duram 6 anos, do governo federal. E já passamos por vários partidos políticos, por várias ideologias, e o programa ainda está aí. E consiste no seguinte, basicamente você já deve conhecer a ideia, né? Identificar um povoado que conserve certas características tradicionais. Língua, por exemplo, nós temos 68 línguas indígenas no México. Alguma língua ou que esteja localizado num entorno ambiental privilegiado, ou que tenha uma arquitetura específica bem preservada, ou que tenha uma beleza da natureza, enfim, é uma característica muito especial que esse povoado seja lindo. E aí esses povoados ganham um tipo de certificação que dá com que eles entrem nas rotas dos povos mágicos do México. E aí é muito interessante, porque isso fez com que tanto os turistas nacionais, nós mexicanos, quanto o turismo estrangeiro, começasse a identificar aquela certificação como um desenho. Aí está na apresentação, mas não consigo mostrar. Aí as pessoas veem como um povo mágico ganha uma certificação e já ajuda para o turista saber, olha, esse povo ganhou uma certificação e, digamos, vale a pena visitar, entre aspas, né? Isso ajuda com que a comunidade se involucre com a indústria do turismo, com que melhore os serviços. E uma coisa bem interessante é que o turismo no México tem um estándar de hospitalidade bem alto, né? O México oferece serviços de maravilhosa qualidade. Tanto restaurantes, quanto hotéis, quanto transporte, é sempre um estándar superior. Aí eu vou para outros países, eu moro em diferentes países como diplomata e, na verdade, eu sou mexicana também. É como vocês falando do Rio, né? México é um país incrível para o turista, para a hospitalidade que o mexicano tem. É difícil encontrar em outras partes, né? E aí, isso tem feito com que o turismo crescesse e essas rotas de povos mágicos também se multiplicassem. Mas aí também vem os desafios, parecido como a Paula falou. E também o que você compartilhou, se um projeto de desenvolvimento não é apropriado para a comunidade, então não faz muito sentido para a própria comunidade. Termina sendo o setor turístico privado se beneficiando da derrama econômica do turismo, por exemplo, grandes hotéis que já, por exemplo, hoje em dia funcionam na zona noroeste do Oceano Pacífico, que temos a zona Nayarit, que é uma parte muito linda de praia, de hotéis super top. Mas os benefícios, não sei se estejam nas pessoas, né? Nas pessoas das comunidades. E aí também surge a questão da sustentabilidade. O governo precisa fazer políticas públicas que ajudem para ter um turismo responsável, um uso responsável dos recursos, da água, do lixo. E aí são os grandes desafios, porque o turismo massivo pode levar a afetações ao clima, a contaminação. Inclusive, acontece a mesma coisa parecida como em Barcelona, na Cidade do México. Durante a pandemia, a Cidade do México virou um hobby de nômadas digitais. E aí muitos estrangeiros estão morando na Cidade do México. Porque, na época, a cidade não fechou, não encerrou as fronteiras. México não fechou as fronteiras, a diferença de outros países como a Argentina, por exemplo, né? O México continua bastante aberto porque a nossa economia, o primeiro setor do PIB, são os serviços. Nós não conseguíamos dar-nos o luxo de fechar o país, porque a economia vive disso. E aí fez com que várias pessoas procurassem a Cidade do México, especificamente, para morar, porque aí eles conseguiam viajar, morar aí, se deslocar. E muitos estão morando, o que eu acho ótimo, né? Ter essa diversidade de línguas e culturas. Porém, também está acontecendo o fenômeno da gentrificação.
Então, os próprios moradores da Cidade do México estão tendo problemas para pagar o aluguel, para pagar as escolas, inclusive, porque todo termina aumentando os preços. Então, aí vem os grandes desafios dos governos de como fazer, que políticas públicas desenvolver para fazer frente àqueles desafios que o próprio turismo gera. Então, digamos, o turismo é uma ferramenta, mas tem que ser bem utilizada para não se tornar um problema. E aí, voltando ao tema da preservação, eu acho que o programa Pueblos Mágicos é ótimo, desde que veja pelo desenvolvimento da própria comunidade, desde que o turismo não invada ou transforme a natureza daquela cidade, daquele povoado. E aí precisamos pensar em políticas interconectadas entre município, Estado e federação, que nós temos uma divisão política bem parecida com o Brasil. E aí é importante a colaboração dos 3 níveis de governo, da sociedade civil e do setor privado, porque sem o setor privado ter ou limites ou incentivos para se comportar de certa forma, a sustentabilidade não vai acontecer magicamente. Aí temos várias comissões no México ambientais que são as encarregadas de autorizar, por exemplo, grandes projetos de hotéis, resorts, ou vias de trem, ou vias de rodovias, enfim, porque antes de autorizar qualquer coisa, tem que ver o impacto ambiental. E sendo o México, voltando ao início, né, sendo o México um país mega diverso, aí é muito importante nós cuidar nossa própria diversidade, né? E aí vem os grandes desafios. Mas aí eu convido vocês para visitar o México. O México tem... finalmente está a apresentação. Obrigada. Bom, aqui umas cifras que eu não falei. Aqui estão os números. Essas são apenas no primeiro quadrimestre de 2025. 15,6 milhões de turistas, 13,3 mil milhões de dólares são os ingressos de janeiro a abril. A chegada dos turistas, a maioria, como eu falei, vem dos Estados Unidos. E a maioria chegam pelos aeroportos, não? Com aviões. 41 milhões de passageiros chegaram nesse período. Também nós temos bastantes cruzeiros, não tanto quanto Catalunha, mas também temos 4 milhões de passageiros e 28 milhões de turistas em chegadas nacionais e internacionais, que são as estadias de hotel. Aqui, já vou encerrar pronto, ficamos no 6º lugar do ranking mundial, de acordo com a ONU Turismo. Aí, como você falou, a França ocupa o primeiro, a Espanha o segundo, Estados Unidos, Turquia, Itália e depois o México. O México realmente é dos primeiros destinos para muitas pessoas. E aqui está mais ou menos o gráfico, né, da chegada e das saídas de turistas. Aqui, bom, enfim, aqui eu queria mostrar que a nacionalidade, temos vários Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Colômbia, Argentina, mas de América Latina, por enquanto, o Brasil não está aparecendo. Tomara que daqui a pouco o visto eletrônico entre em vigência e já não precise, e possam viajar mais para o México e conheçam outros destinos que não são praia, destinos culturais, destinos de cidade, destinos de museu, artes. Nós temos muita riqueza cultural. E queria, para finalizar, esse já falei, mostrar um vídeo, não sei se me ajudam para projetar, e agradeço muito a atenção. Obrigada. Meu caro Brasil, falamos um idioma diferente, mas mesmo assim posso entendê-lo perfeitamente. Nossas praias têm uma vibração diferente, o seu grande acontecimento é o Carnaval. E o meu, o Dia dos Mortos. Mas há algo que você precisa saber. Eu gosto muito de você.
porque nós dois somos a América Latina e esse é o momento de dizer isso bem alto. Porque somos um enorme mosaico de miscigenação e diversidade. Conheço a alegria e a dor que surgem nos nossos tempos do futebol. Também entendo por que você segue em frente diante de qualquer diversidade. Também não precisa me explicar por que suas escolas de samba, seu jogo bonito ou a sua arquitetura são o seu orgulho. Porque enquanto você é a grande Amazônia, eu sou a imponente Lacandona. Você é a arpia e eu a águia real. Quero lhe mostrar meus maiores segredos. Que dancemos até o amanhecer, que conversemos ao redor de uma fogueira na praia, que nos aventuremos em relação ao desconhecido, que você nade em todas as minhas praias, que você se surpreenda com as minhas cidades históricas, que se perca nas grandes capitais e que se atreva a recorrer minhas rotas sagradas. Quero que experimente meu molho, que lembrará uma boa feijoada. Nós dois somos gigantes e acordamos, assim que imagine até onde poderíamos chegar juntos. Você não precisa me explicar nada para que eu veja em seus olhos o mesmo espírito. Suas alegrias são também as minhas. Seus encontros são os meus. Nossos mundos são únicos e diversos. Faz tempo que eu queria lhe dizer que você não precisa dizer nada. Apenas, se você me perguntasse, gostaria de vê-lo um pouco mais. Venha me visitar já. Seu amigo, México. Well, eu tinha umas perguntas para vocês, mas falaram quase tudo que aqui estava. Eu posso identificar uma para Carla. Que parcerias você identifica que ajudou México para promover as políticas de sustentabilidade no país? Obrigada pela pergunta. Aí uma coisa bem importante que eu acho que sucede ao nível local é o engajamento das universidades, dos centros de pesquisa, dos jovens, junto com os governos municipais. A participação dos governos municipais é muito importante, mas sem a participação dos cientistas, das pessoas que entendem da parte mais acadêmica ou mais crítica do tema do turismo, as coisas não funcionariam. E depois, como eu já falei, a aliança entre governos municipal, estadual e federal é fundamental, tanto para não replicar políticas que já estão sendo feitas localmente, quanto para efetivizar o uso dos recursos públicos. E eu acho que o México tem um muito bom exemplo nesse tipo de políticas, porque a coordenação que nós temos nos diferentes níveis no setor turismo é muito boa. E tem, às vezes, projetos que começam ao nível federal, que aos poucos vão chegando a um estado e ao outro, mas que depois são as próprias comunidades que se apropriam desses projetos. E aí eu acho que são o sucesso começa a suceder aí, né? Obrigada. Obrigada. E Paula, uma para você também. Que lições das políticas de Catalunha você acha que podem ser aplicadas aqui na Latinoamérica? Podem ser, sim, replicadas. Eu acho que tem uma questão que é muito importante, que é esse marco político, esse modelo de governança. Eu acho que é crucial incluir a quádrupla hélice, tanto o setor público nos diferentes estamentos, nível municipal, estadual e federal, como o setor privado, universidades, ONGs, sociedade civil em geral, é fundamental, né? Esse marco que seja participativo e estabelecer essa estratégia de forma conjunta, eu acho que é crucial para definir os valores da estratégia, para que sejam sustentáveis, para que sejam equilibrados, né? E essa visão de longo prazo é fundamental. Então, eu acho que esse modelo de governança é muito importante, todo mundo tem que estar incluído para olhar para o bem de quem mora no lugar, né? E para gerar
benefícios que sejam, o impacto seja positivo no território, né, para todo mundo, tanto para quem visita como para quem mora. Obrigada. Bueno, vamos finalizar el panel. Obrigada. É isso, mais uma salva de palmas para as nossas palestrantes, que abrilhantaram ainda mais a nossa experiência no primeiro painel. Muito obrigado. E vamos agora dar continuidade à nossa programação, convidando os palestrantes Nilo Sérgio Félix, subsecretário estadual de Turismo, Leonardo Preta, diretor administrativo do INEPAC, Instituto Estadual do Patrimônio Cultural. E para moderar o nosso segundo painel, Rio que Preserva, Rio que Prospera, a Agenda Integrada de Turismo, Cultura e Meio Ambiente, chamamos o professor Augusto Salles, que é consultor na Fundação Getúlio Vargas, FGV-EBAP, onde atuam em projetos de circularidade, energia e manejo de resíduos sólidos. Boa tarde. Vamos começar aqui? Preparados? Vamos, boa tarde a todos. Então, todo mundo já foi apresentado, então não vou repetir apresentações. Eu queria explorar com vocês esse tema do debate, que é preservar é prosperar. Entender um pouquinho como é que na Secretaria você tem visto esse tema e também no INEPAC como é que você tem visto esse tema. Boa tarde a todos, me chamo Leonardo Preta, sou diretor administrativo do INEPAC. É um prazer estar aqui hoje junto com vocês. Agradecemos o convite na figura do presidente, Ricardo, nosso diretor-geral do INEPAC, Francisco Brando, não pôde estar presente e agradece o convite e eu externo aqui mais uma vez o carinho em nos convidar. A pauta, né, do turismo sustentável, ela é muito forte. E, no cenário atual, ela está cada vez mais se aproximando com outras políticas públicas, né? Inclusive aqui no estado do Rio de Janeiro, em particular no INEPAC, né? Nós cuidamos do patrimônio estadual e nós temos um desafio muito grande depois da pandemia, né? Como o nosso secretário de Turismo pontuou, foi um ponto de mudança de pensamento em que as políticas públicas passaram a ter um outro olhar na transformação da sociedade. Então, se os órgãos não olhassem, né, novos meios e formatos para conseguir externar políticas públicas e que caminhasse por esse olhar de preservação, a gente poderia estar hoje num cenário muito mais diferente do que hoje estamos alcançando aqui no estado do Rio de Janeiro. E o meio ambiente, o patrimônio cultural e o turismo, eu acho que são três braços que não podem andar separados. Eles têm que andar juntos, porque o patrimônio cultural, ele tem bens imóveis que são tombados, bens móveis, que são obras de arte que também são tombadas, temos áreas ambientais enormes que também são tombadas e protegidas, temos tradições culturais protegidas também, e todas elas estão sempre entrelaçadas com o turismo. Então, isso é muito forte. Quando essas ações
ocorrem de forma conjunta com outras secretarias, isso fortalece, dinamiza e ajuda a fortalecer o nosso sentimento de preservação do patrimônio cultural, que associa-se automaticamente ao turismo, né? Que o turismo tem essa vertente de abraçar outras cadeias, né, da administração pública. Então, o patrimônio cultural, o INEPAC, ele atua nesse sentido de pensar em novos formatos e soluções para os desafios do patrimônio cultural, que hoje em dia é muito difícil a gente conseguir abordar a preservação do patrimônio cultural sem ter a sensibilidade. Então, a gente tem essa sensibilidade e traz esse olhar no desenvolvimento de políticas e de ações que ajudam a fortalecer e a estruturar o patrimônio, o turismo, o meio ambiente, de forma a assegurar para as próximas gerações, né? E a gente conseguir valorizar isso cada vez mais. Ótimo. Nilo? Boa tarde a todos e a todos. É um prazer muito grande hoje estar aqui, cumprimentar o Leonardo, cumprimentar o professor Augusto, nesse tema tão importante, cumprimentar os organizadores do evento CITOS, cumprimentar meu querido amigo João Marcelo, do Riola, o Guilherme, o Léo, pessoas que têm, empreendedores que têm investido muito no Rio de Janeiro, principalmente na área de gastronomia. O turismo, eu sempre digo que cultura, esporte e meio ambiente é igual ao turismo. A indústria do turismo é a que mais cresce no mundo hoje. A indústria da paz, a indústria da confraternização, a indústria que você diminui as divergências sociais, a indústria que emprega a cada 11 trabalhadores no Brasil, um tem o seu emprego voltado para o turismo. O turismo impacta em 52 itens da economia. É a indústria forte, a indústria que tem feito uma enorme diferença e que representa hoje em torno de 8% do PIB. Então, isso mostra claramente a importância que é o turismo. Mas o turismo não caminha sozinho. Caminha junto com a cultura, caminha junto com o meio ambiente, caminha junto com o esporte. O Rio de Janeiro, por exemplo, é onde a Mata Atlântica tem a sua maior preservação. Do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, é na Costa Verde que tem a maior preservação da Mata Atlântica. E isso já é, Leonardo, um sinônimo do trabalho que o governo do Estado vem desenvolvendo durante esse tempo todo em preservar. Preservar a flora, preservar a fauna, preservar o desenvolvimento que a gente sempre entende e espera, que é na sustentabilidade. Eu fui o secretário de Estado dos Jogos Pan-Americanos. E não foi fácil a conquista do Rio de Janeiro sediar os Jogos Pan-Americanos e os Jogos Olímpicos. Eu fui secretário desses dois grandes movimentos. Nos Jogos Olímpicos, um dos temas mais importantes era a sustentabilidade. O Rio de Janeiro passou em todos os momentos, nos seus cadernos de encargos, mas a sustentabilidade, o meio ambiente, foi o tempo todo cobrado do Comitê Olímpico Internacional, a importância de nós estarmos preparados para receber essa imensa quantidade de países e atletas internacionais. Hoje eu acho que é uma preocupação no mundo. Ouvi falar aqui a Sabina, irmã do nosso ministro de Turismo, a Amazônia hoje, que a Amazônia representa o Brasil no aspecto da sustentabilidade, do meio ambiente, né? Nós temos esse ícone, que é a Amazônia, no nosso país. Mas o Rio de Janeiro, por sua vez, nas nossas regiões, ela tem todo um trabalho de preservação, de cobrança, e que muitos turistas, eles vêm e escolhem
a região, o destino, a partir do momento que percebam que tenha um trabalho que o meio ambiente é respeitado. Isso hoje nós não temos dúvida. Nós temos aqui a região serrana, região Vale do Café, região da Costa Verde, região metropolitana, região da Costa do Sol. Então, cada região dessa aí, nós temos um projeto e temos uma demanda com relação ao meio ambiente. São as florestas, são os rios, são o mar. Tudo isso hoje representa muito para o trabalho que nós desenvolvemos do turismo. O secretário Tutuca comentou, e na sua fala, hoje nós atingimos assim, um número inédito. Nós vamos atingir até o final do ano, dezembro próximo, ultrapassamos a meta de 2 milhões de turistas internacionais. Isso não é por acaso. Independente do governador Cláudio Castro entender e apostar no turismo, mas é também a beleza do nosso estado, a beleza da nossa cidade. Então, isso, para nós, é uma alegria saber que o Rio de Janeiro hoje está atingindo números que até antes não conseguimos. E eu falo com muita tranquilidade, porque eu fui secretário de turismo no passado, fui secretário de esporte, fui presidente do Fórum Nacional de Secretários e acompanho, durante esses 56 anos no segmento do turismo, e 77 de idade, eu acompanho, professor Augusto, o turismo e o desenvolvimento lá atrás. Então, esse tempo todo nos dá a possibilidade de conhecer o passado, o presente e projetar o futuro. Entendemos também que o Ministério do Turismo, a Embratur, está fazendo um trabalho importante, mostrando todos esses segmentos, nem só o turismo, mas, como eu falei, impacta no esporte, impacta na cultura, impacta no meio ambiente. Tudo isso faz parte desse contexto importante, que é receber os nossos turistas aqui no nosso estado, principalmente, né? Essa beleza que nós temos no Rio de Janeiro. Hoje, o crescimento também no nosso segmento é na área de eventos, na área de shows. Hoje, a cidade, o estado está preparada para receber todo esse turismo, nem só de negócios, de eventos e o turista individual. Então, eu acho que, de uma certa forma, eu tenho certeza absoluta que o turista, quando escolhe um destino, ele não vem só pela beleza da cidade, ele não vem só pela beleza daquele ou daquele outro ponto turista. Ele vem que ele tem a percepção do que representa nem só o meio ambiente, mas como o que representa saber receber as pessoas, a qualidade de vida. Eu aprendi durante esses anos uma frase de uma senadora do Nordeste, há mais de 20 anos atrás, numa palestra que eu fui fazer em Fortaleza, que ela me cumprimentou, depois falou assim: doutor Nilo, tudo que o senhor falou, apresentou, achei muito interessante, mas a cidade só é boa para o turista a partir do momento que ela é boa para o cidadão que lá vive. Eu ouvi aquilo, professor Leonardo, eu ouvi aquilo e falei assim, uma pessoa do Nordeste com a vivência de uma política, mas atingir assim exatamente uma realidade. Então, esse é o fato. Então, quando você passa, que vê a cidade com uma sujeira, vê os rios com plástico, isso aí, para nós, é um tiro, é uma facada no peito. Porque isso é exatamente o que o turista não quer ver quando ele escolhe um destino. Mas nós aqui do Rio de Janeiro, nós estamos avançados. Hoje nós temos a certeza que nem só
dos nossos governantes, do nosso governador, dos secretários do Estado do Rio de Janeiro, eles têm a cabeça voltada exatamente para trazer uma melhor condição, nem só de vida, mas também para o turista que aqui passa. É isso, professor, é isso, Leonardo, e temos certeza que vamos caminhar juntos, sempre, com uma política pública de sustentabilidade e de captação de turistas individuais, de eventos e esportivos. Ô, Nilo, muito obrigado. Leonardo, muito obrigado. Nilo, achei interessante esse ponto que você falou, dos 8% do PIB, né, em turismo. E eu estava sentado ali do lado do Marcos, que trabalha comigo e foi meu aluno. A gente acabou de ouvir a Catalunha falando de 14%, e eu fiquei assim, caramba, 14%. E você falou 8%, eu falei, peraí, não está tão longe assim, né? E aí, quando você fala dessa coisa da cidade ser boa para quem mora, né, ela se torna boa para quem visita, né, a gente começa a imaginar aquela coisa da curva normal, assim, né, de que você tem uma quantidade de turistas que ela, né, vai melhorando a situação econômica e social, né, da cidade, tá? Até o momento que aquilo se torna um pouco nefasto, né, quando passa um pouco aqui do ponto e você começa a descer. Imagino que a gente ainda está muito caminho, né, para seguir, né, nesse sentido. Professor, é verdade, mas tem também dados, e nós temos a rigor, nós não podemos deixar de registrar, que o turismo que mais cresce é o turismo de curta distância. Tá. Isso representa 75% na movimentação de turistas no mundo. Os números que o México apresentou... Exatamente, mostravam isso, não é? Mostrando isso, é fantástico. 60% dos Estados Unidos... Só que não podemos deixar de registrar que ele está do lado dos Estados Unidos. É isso. Que é o nosso principal comprador. Né? Então, o Brasil, ele está distante. Primeiro que o turismo hoje principal é o turismo aéreo. O Brasil está distante dos polos compradores. Sim. O trabalho que nós estamos fazendo junto às companhias aéreas de trazer e promover, gastar com propaganda nesse destino de reciprocidade é exatamente para tentar encurtar e trazer mais demandas de companhias aéreas para cá. Sim. Então, isso para nós está claro. Hoje, os Estados Unidos representa o nosso terceiro maior comprador, é o americano. Primeiro o argentino, segundo o chileno e terceiro o americano. Só que, embora em terceiro lugar, nesse ranking, é o que mais gasta. Sim. Então, o gasto diário do americano é maior do que o chileno, do que o argentino. Então, nós estamos... se olhar assim, né, durante esses anos todos, eu fui diretor da Embratur também. Nas pesquisas anteriores, nós, em 2010, 2012, nós recebíamos 1 milhão e pouco de turistas internacionais. Né? Mas precisa, primeiro, do governo entender da importância que é o turismo. Sim. Não devemos pensar que o turismo é isso que já foi falado aqui, o turismo é para viajar, as pessoas muitas vezes encaram que é isso. Não, o turismo é uma atividade econômica forte e precisa de investimento. Essa viravolta que nós estamos dando aqui no Rio de Janeiro, inegavelmente, foi porque o governador e a boa ligação do secretário Gustavo com o governo fez com que viessem investimentos para o turismo. Aí muda a história. Vocês verão na semana que vem, quem puder acompanhar, puder estar lá na Argentina, nós estamos fazendo uma ação em Buenos Aires, na FIT, na Feira Internacional de Turismo, nunca antes na história do Brasil. Vamos ter uma roda gigante imensa na frente do pavilhão onde vai ocorrer evento. Vamos ter Copacabana, Cristo Redentor, vamos ter todos bondinho, Cristo. É uma ativação imensa que vai trazer um resultado maravilhoso. Então, tudo isso aí faz parte.
Então, por isso que nós temos a certeza que os investimentos para esse ano agora nós vamos fechar o ano com aproximadamente 120 milhões de reais. Ou seja, 10 milhões por mês em marketing. Não é pagar salário, não. Se chama marketing. E isso faz a diferença. Agora, se me perguntar, o que isso representa no cenário internacional? Eu diria a você, muito pouco. Ainda muito pouco. Para nós aqui, 10 milhões por mês, mas ainda é pouco. Se você perguntar a representante aqui do México quanto que o México gastou, você vai cair. Quanto que Cancún gastou em propaganda? Cancún, até ano passado, recebia, acho que 20 milhões e pouco de turistas. 3 vezes, 4 vezes o que nós recebemos. E uma atração fabricada ali entre os anos 80 e 90. Ali, né? Exatamente. Então, eu acho que, quando falar em turismo, tem que medir, tem que juntar todas essas coisas, porque aí será dado o devido crédito e a importância que representa o turismo na economia de um país. E aí eu acho que entra um pouco o INEPAC, o papel do INEPAC, né? Porque conseguir pegar o patrimônio histórico, né, cultural, e conseguir trabalhar isso como produto, né, de certa forma, né, para atrair turistas, né, atrair o interesse, a curiosidade das pessoas. Acho que é um papel importante, né? Verdade. Eu até falo que o patrimônio cultural, né, nessa relação com o turismo, ele entra com uma função de ativo, né? O patrimônio cultural como ativo do turismo. Porque os turistas, quando vêm, a exemplo aqui na cidade do Rio de Janeiro, eles vão procurar as nossas praias, as nossas matas, procurar ver a nossa tradição do carnaval. Então, são os caminhos, né, que o patrimônio caminha em diálogo com o turismo. E esse desenvolvimento conjunto é uma ação muito a longo prazo, né? Digo a longo prazo porque trabalhar com patrimônio é muito mais no caráter fiscalizatório, ir nos locais, fiscalizar se está sendo bem conservado, se os proprietários estão cuidando bem daqueles seus imóveis que são tombados de relevância histórica para a nossa cidade, saber se os municípios também estão conseguindo fazer sua gestão dos seus bens culturais e se tem outras propostas de proteções também, né? Que essa atuação do INEPAC atua nesse sentido de que nós temos que preservar e manter as nossas características históricas tradicionais, como elas foram no passado, e identificar novas também, porque a cultura ela é fluida, né? Então, constantemente a gente tem que rever e repensar como está esse entendimento no cenário atual da nossa sociedade. E exemplo que o nosso Nilo estava falando, né? As nossas matas que são protegidas, o INEPAC tem o tombamento da Serra do Mar, que ela pega toda a extensão da Mata Atlântica aqui do estado do Rio de Janeiro. Pegamos também como proteção o tombamento do litoral fluminense. A gente pega toda a extensão do litoral do estado do Rio de Janeiro e principal em Paraty, Ilha Grande, que além da proteção do meio ambiente, né, do patrimônio natural, como nós chamamos, nós fazemos também a preservação das tradições culturais que dependem daquele patrimônio natural. E isso a gente tenta desenvolver uma relação conjunta entre harmonia entre os produtores locais, aquelas tradições e manifestações culturais que existem naquelas comunidades, e tentando dialogar com as novas dinâmicas, né, de adaptação da cidade em prol do turismo, em prol do próprio desenvolvimento das cidades. Que essa dinâmica ela interfere muito no patrimônio, né, porque o que a gente mais vê é de que aquele prédio está velho ali, está caindo, sim, porque não demole logo de uma vez, constrói um prédio para fazer algum empreendimento. E a nossa proposta do patrimônio é que o bem tombado, protegido, ele traz valor e significativo muito mais do que só um imóvel de empreendimento. Ele tem ele enriquece, história, né? A história dele enriquece e favorece o conhecimento, e as pessoas procuram conhecer aquele local em função
da cultura, Claro. em função da história, em função das tradições, em função do esporte que também tem que desenvolver, que tem toda essa relação que caminha, né? E o INEPAC, a gente atua muito nessa função de fiscalizar, atuar e caminhar junto com as pessoas, com os donos proprietários, com empresas, com os municípios, no sentido de assegurar e manter essas tradições vivas, fortalecidas, e os imóveis preservados, recuperados, porque isso se torna vitrine. A gente tem aí só na orla de Copacabana o calçadão de Roberto Bulemax, que é tombado também. Temos o Teatro Municipal, temos o próprio Morro dos Irmãos, que é um cartão postal também da cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, se for pegar exemplos de todo o estado do Rio de Janeiro, né, temos na região de Cabo Frio as dunas, temos no interior do Rio as cidades como Miracema, que tem um centro histórico preservado, Petrópolis, que são mais de 5.000 imóveis tombados. Então, assim, quando a gente valoriza o patrimônio cultural, a gente consegue fazer esse olhar com o turismo, que os turistas procuram a história, a tradição e a cultura das cidades. Interessante. Imagino que... Professor, deixa eu só dar uma contribuição aqui, Leonardo. Quando falou de história, de cultura, a cidade de Paraty, no sul fluminense, ela é a 5ª cidade do Brasil. O Brasil tem 5.000 e tantos municípios. Ela é a 5ª que mais recebe o turista francês e inglês. Olha aí. A cultura e a história. Vê a força que é o Rio de Janeiro numa cidade, num município tão importante para o mercado internacional. Eu ia falar justamente desse ponto, que eu acho interessante, essa questão da documentação desses ativos, né? Da história desses ativos, da narrativa que esses ativos têm por trás. A gente vai em mercados mais maduros, né? O Reino Unido, a França, etc. Você se coloca de frente de um edifício e o guia que você está utilizando, ele conta aquela história do edifício voltando a 300 anos, quem morou, um fato curioso, uma anedota, né? E transforma nada em uma coisa incrível, né? E aí aquilo traz aquela experiência, se torna mais rica. É quando você, por exemplo, também vai no museu, você se coloca na frente de um quadro, de uma escultura, que você não tem informação nenhuma, você olha, esteticamente interessante. Se vem alguém que é um expert e conhece daquele quadro ou daquela escultura e começa a te falar, é uma outra coisa, você sai dali maravilhado. Outro dia eu estive perante um quadro e tinha um guia explicando, era uma pintura complexa, ele explicava cada detalhe, e no final ele perguntava, alguém aqui está vendo dois coelhos sendo esmagados? Aí todo mundo ficou assim, não. E era um quadro clássico, tinha um pedaço de uma coluna, que no final da coluna tinha um desenho de dois gatos, dois lebres esmagados. Ele explicou o sentido daquelas lebres potenciais que o artista queria dizer. Aquilo tornou a experiência muito maior, né? Então, eu acho que essa coisa da documentação desses ativos históricos, quando você vai, aqui morou Tom Jobim, aqui aconteceu não sei o quê, aqui alguém estava muito apertado, fez um xixi, Dom Pedro fez xixi aqui nessa árvore. Olha que maravilha, né? E esse pessoal que você falou, né, os britânicos, franceses, alemães também, eles gostam tanto de ver, mas de conhecer a história, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho de documentação, como é que é essa relevância para o INEPAC. Esse trabalho de levantamento de documentação, né, a gente buscar a informação e a história dos locais, das tradições, das comunidades, é um trabalho muito minucioso, porque envolve uma pesquisa, né, no acervo próprio da instituição, nos acervos públicos do Estado, nos acervos públicos municipais. É um trabalho árduo de pesquisa que envolve técnica, né? Técnica muito específica para você fazer um levantamento histórico de um imóvel ou de uma tradição cultural, e que, às vezes, algumas informações a gente não encontra em livros ou em bibliotecas. Tem que ir na tradição oral, né? Tem que ir na tradição oral. O mais surpreendente, às vezes, é quem se depara com essas situações. Quando se vai mais para o interior do estado do Rio de Janeiro, a tradição oral ela ainda é viva, é passada, né, entre gerações. E a gente saber como lidar e transformar essas informações
e colocar em um processo de tombamento, em um processo de registro, faz toda a diferença, porque a gente consegue materializar algo que era só na oralidade. Sim. Então a gente consegue... Você dissemina aquela informação. Justamente consegue disseminar e deixar o caminho de que como foi que aconteceu, passado, presente, e daqui a um tempo, quem sabe, a gente conhecer como é o futuro. Sim. E complementando uma questão que o professor Nilo falou, né, sobre as visitações aqui no estado do Rio de Janeiro, aqui no município do Rio, nós temos, acho que os 2 monumentos mais visitados na cidade por turistas é o Cristo Redentor, que é o primeiro, e o segundo, que é tombado pelo IPHAN, e o segundo, que é o Parque Lage, que é gerido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Associação de Amigos do Parque Lage, que é tombado pelo INEPAC, foi o primeiro tombamento que o INEPAC realizou, e é o segundo local mais visitado no estado do Rio de Janeiro. Caramba, não sabia. Achava Parque que era Lage. o Pão de Açúcar, depois do... E o estado, a gente consegue potencializar, né, essa preservação, esse trabalho bem documentado, bem elaborado, ele resulta frutos muito positivos, né, como essas de as pessoas quererem conhecer as nossas tradições, nossa história, e o reconhecimento internacional também acaba a gente atraindo isso. Sim. Aqui no estado nós temos 3 patrimônios reconhecidos pelo Unesco, chancelados, certificados, que é um deles, o Cais do Valongo, né, que foi tombado pelo INEPAC, isso que deu a chancela de conseguirmos a certificação internacional. Temos o sítio Roberto Buller Max, também conhecido como sítio Santo Antônio da Bica, que também foi nosso último registro como patrimônio certificado pelo Unesco. E temos a paisagem cultural natural entre o mar e a montanha, né, que pega ali a paisagem da Copacabana, Leblon, Ipanema, toda a paisagem cultural ali da orla que se mistura com o urbanismo, com a construção urbana da cidade, junto com o calçadão também tombado pelo INEPAC. E essa construção de documentação sólida, bem instruída, fortalece essa construção, essa relação, mostrando para o exterior de que o nosso estado do Rio de Janeiro tem potencial para desenvolver políticas que asseguram a nossa tradição, a nossa história e atrair olhares e turismo para a nossa cidade e para o nosso estado. Muito legal, bacana. Acho que chegamos aqui, professor, já ultrapassamos aqui o ponto, já tem uma segundos palestrantes aí esperando. Vai ser agora aqui o empresário João Marcelo, com a equipe dele, fantásticos empreendedores, referência para nós, hoje aqui no estado do Rio de Janeiro. Tem uma frase, professor, que essa frase eu guardo também, e isso é uma frase que eu tenho sempre que homenagear o Rio de Janeiro. Quando o turismo do Rio cresce, o Brasil cresce junto. Isso é uma coisa que nós temos que entender, é uma coisa forte e que está acontecendo já. Se o Rio for bem, o Brasil vai bem. Eu quero finalizar, cumprimentar o secretário de Turismo de Petrópolis, dos principais destinos nossos, meu amigo Pablo, que vem fazendo um trabalho fantástico nessa região da Serra Verde Imperial. Termino aqui, professor, a minha apresentação. Nilo, muito obrigado. Léo, muito obrigado. E também queria congratular aí a Secretaria com esse movimento, né, que eu acho que desde que o Tutuca assumiu, de fazer o turismo além da capital, né? Esse processo todo de interiorização, de buscar a vocação das regiões, das cidades, também é um trabalho incrível, né? Então, com isso a gente encerra aqui o debate e não sei se o vai pegar a palavra aqui. Muito obrigado a todos. Gente, mais uma salva de palmas, por favor, aos nossos palestrantes, ao nosso moderador. E agora nós vamos para o nosso último painel do dia, onde nós iremos debater o tema Parceria Público-Privada para preservar e prosperar. Modelos de concessão que regeneram espaços públicos, impulsionam a economia local e fortalecem a sustentabilidade dos municípios.
Cases Salvador. Então, convido ao palco agora a Denise Castro, diretora de operações da Salvador Par. Chamo também ao palco João Marcelo Barreto, o presidente da Orla Rio e Orla Brasil. E para moderar esse painel, chamamos ao palco Rafael Ponzi Ribeiro, que é presidente do Clube Empreendedor Brasil. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Vamos bater um papo aqui muito bom. Eu acho que a gente pode começar, então, com uma apresentação, né? Vamos começar com as apresentações, então, da Denise Castro. Denise, quer falar alguma coisinha antes de a gente começar? Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Gostaria de agradecer o convite para a participação desse evento e fazer um agradecimento especial ao prefeito de Salvador, Bruno Reis, a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, que é a atual secretária de Turismo, e também um agradecimento especial ao presidente da Salvador Par, o Marcos Lessa, que não pôde estar presente no evento, e eu faço aqui representá-lo nesse evento especial de hoje. Maravilha. Vamos para a apresentação. Desculpe. Para a apresentação, então? Vamos lá. Apresentação aqui da Denise. Vamos lá, Denise. Antes de iniciar, eu acho que tem aqui um controle, né? Antes de iniciar, propriamente dito, a minha apresentação, para falar um pouco mais sobre PPPs e concessões, eu trago aqui para vocês alguns números, né, de Salvador, para que a gente possa enxergar a dimensão do que é a cidade de Salvador. Eu acredito que grande parte dos presentes aqui já estiveram presentes em Salvador, conhecem a cidade, mas eu vou trazer um case especial, que é do projeto Orla Brasil, né, que foi a empresa vencedora do projeto de concessão dos quiosques da cidade de Salvador, de uma parte que provavelmente muitos daqui presentes não frequentam e não visitaram enquanto ponto turístico, né? Em geral, a população e os turistas, né, priorizam a visita aos centros que já são comumente conhecidos, como Pelourinho, enfim. E outros espaços, né, o Elevador Lacerda, o Baixo Comércio. Agora, essa região específica onde o município de Salvador focou, de fato, aí a sua atuação com esse projeto, é uma área que a gente está desenvolvendo aí o turismo. Me ajuda aqui. Eu vou trazer alguns números, inicialmente, para vocês enxergarem a dimensão de Salvador. Salvador, no último censo do IBGE, apontou um registro aí de 2,4 milhões de habitantes, e, no mesmo censo, apontou esse número, registrou de 62 bilhões de PIB. Esses dados, esses números, eles alertam para a necessidade, de fato, de investimentos na cidade, que é uma cidade, uma capital, que exige e requer investimentos do setor privado, haja vista que a administração pública ela não é autossuficiente, possui seus recursos escassos, para que possa, de forma individual, injetar todos os recursos necessários aí à cidade. Eu vou falar um pouquinho da Salvador Par. A Salvador Par é uma empresa dentro da estrutura administrativa indireta do município de Salvador. A Salvador Par é uma sociedade de economia mista e que foi criada em 2022 para apoiar as ações e as transformações da cidade de Salvador. Eu acho que todo mundo aqui já percebeu que eu sou carioca, mas moro em Salvador há 5 anos, né? E atuo na diretoria de parcerias, né, público-privadas de Salvador, apoiando as ações e iniciativas de projetos que transformam a cidade.
A Salvador Par, como eu já mencionei, né, ela foi criada por uma lei específica do município e tem as suas competências e atribuições estabelecidas por um decreto municipal. O principal papel da Salvador Par é apoiar as secretarias de governo do município de Salvador a estruturar bons projetos que possam atrair investimentos para a cidade. Atualmente, Salvador possui algumas concessões, né, que tiveram algumas questões, inclusive na execução contratual desses projetos, por haver algum espaço, alguma lacuna na estruturação desses projetos. Então, a Salvador Par foi criada para, de fato, estruturar bons projetos e garantir que haja sólidos investimentos para a cidade. Atualmente, a gente tem investido em projetos que tratam de mobilidade urbana, setores de transporte, lazer e educação, turismo, cultura, saúde e tecnologia, impulsionando o desenvolvimento da cidade e atraindo novos negócios. Para que a gente possa trazer esses investidores para a cidade de Salvador, é importante que eles enxerguem que o município possui uma estrutura institucional, um arcabouço jurídico e uma governança adequada. Nesse sentido, Salvador criou, né, através de uma legislação específica, o Conselho Gestor de Parcerias, que é um conselho cujos membros são a Secretaria de Fazenda, a Secretaria da Casa Civil, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Procuradoria-Geral do município. Esse conselho, ele delibera e aprova as iniciativas que vêm, de um lado, pela iniciativa privada, através de uma MIP, que é uma manifestação de interesse privado, onde o privado enxerga uma possibilidade, uma lacuna, uma necessidade do município em desenvolver bons projetos e apresenta ao município uma proposta preliminar para que seja analisada por esse conselho. E, por outro lado, há também iniciativas próprias da própria secretaria que desenvolve, enxergando aí as necessidades e a demanda da sociedade, a necessidade de execução de alguns projetos. E essas propostas são apresentadas a esse conselho, que aprova a inclusão desse projeto no programa de parcerias do município de Salvador. Assim como eu vou apresentar a seguir o projeto da Orla Brasil, foi o projeto da concessão dos quiosques, né, em que houve o vencedor aí, a Orla Brasil, foi um dos projetos que passaram pelo Conselho Gestor, foi identificado o interesse público e a prioridade deste projeto, e assim seguiu com o apoio da Salvador Par, né, e a apresentação dos estudos pelo proponente interessado em participar também da licitação, e, a partir daí, seguiu o rito, né, que é institucionalizado e regulamentado por decreto e legislação do município até a fase da licitação. Diferente de alguns outros projetos que foram estruturados pelo município de Salvador, a ideia da Salvador Par não é apenas esgotar o seu apoio só na estruturação de bons projetos, mas também apoiar as secretarias na gestão desses contratos, porque o índice de mortalidade de contratos e possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro de contratos é o que mais tem se notado no Brasil com projetos de PPPs e concessões. Então, a ideia é de que a Salvador apoie também a gestão do contrato com as secretarias. Como eu já havia mencionado, né, as concessões elas têm um papel fundamental aí de apoiar a transformação urbana, com planejamento integrado e estruturado, estabelecimento de critérios de sustentabilidade, mecanismos de fiscalização e avaliação contínua, incentivos e inovações sustentáveis, foco na sustentabilidade e implementação das ODS da ONU. Eu vou iniciar aqui a falas do projeto da gestão da Orla, que foi o projeto, o case de sucesso e o case que a gente está trazendo aqui para vocês, que é o projeto que atende a população de um lado de um ativo que não era muito utilizado pela população de Salvador, né? O trecho da Orla onde foi feito as obras públicas, o município injetou investimentos de obras públicas para construir quiosques e reformar algumas quadras e equipamentos esportivos nesse trecho de Salvador que se chama Pituaçu. Pituaçu, ele começa na boca do rio, vai a Pituaçu e chega até Patamares. Essa região, esse trecho de Orla de Salvador, é um trecho que não é muito habituado e utilizado pela população, e o projeto ele veio nesse sentido
de fomentar, né, pela população, pela sociedade, um outro ponto de turismo para a cidade. Esse projeto ele foi aí, estimado no investimento de 60 milhões, são 34 quiosques, na verdade o município executou a obra pública de 25 quiosques, e 9 novos quiosques serão construídos pelo vencedor da licitação, que foi a Orla Brasil. Para além dos quiosques, né, que serão administrados e geridos pela empresa, esse projeto ele contempla alguns equipamentos que serão de responsabilidade do concessionário, a manutenção, a conservação, a preservação, que são as quadras de esportes, academias, enfim, é um parque urbano. Eu vou passar aqui, vocês vão enxergar um pouco melhor do que eu estou falando. Essa é a linha do tempo, eu não vou me alongar aqui, mas é a linha do tempo do projeto Orla, né, que passa por todo aquele arcabouço jurídico, institucional, que eu já mencionei anteriormente. Né, teve uma consulta pública, também para que a gente pudesse ouvir a população e a sociedade. E esse projeto ele também envolve indicadores de sustentabilidade, né? Esse foi um ponto que a gente priorizou dentro do projeto de concessão da Orla. São os indicadores, que é o indicador de satisfação de usuário, indicador de limpeza e conservação, indicador de gestão de resíduos e indicador de manutenção e conservação, que estão diretamente associados às ODS da ONU, e atendem especificamente aí a questão da sustentabilidade. Essas são algumas fotos, né, do trecho da Orla, e tem um vídeo. Está sem som, mas a imagem diz tudo. Essas são as quadras, né, que também fazem parte do escopo do projeto da concessão. E o trecho ele envolve aí, atenção. Obrigada. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para as pessoas que estão aqui presentes. Alguém conhecia esse trecho da Orla de Salvador? Tirando o pessoal da Orla Brasil, que aqui está presente, mas eu não sei se alguém aqui já conhecia, porque eu acho que o turismo de Salvador é muito mais focado aí pela área central, pelo Pelourinho, enfim. Eu acredito que muitos aqui não devem conhecer esse espaço. E a Prefeitura de Salvador percebeu a necessidade de expandir o turismo na cidade e, para isso, realizou aí os investimentos necessários de construção e contou com o apoio, agora da concessão da Orla Brasil, para injetar novos recursos, para requalificar os espaços, para transformar a cidade e trazer o turismo também para um lado que a sociedade não enxergava e que o próprio turismo também não enxergava. Eu não vou me alongar, eu tinha trazido um outro projeto aqui que a gente também vem estruturando e fizemos aí a licitação recente também, que é uma estação de BRT, enfim, que é a ocupação de espaços, mas eu não vou entrar nesse ponto agora, nesse momento, porque eu acho que a gente já está com um horário bastante avançado. Agradeço aí a participação no evento. Coloco aqui à disposição o guia de PPPs e concessões do município de Salvador. Quem quiser aí acessar, a gente tem aí um arcabouço de governança, estruturação de projetos de PPPs, e esse aqui é o QR Code que vocês podem acessar esse guia de PPPs e concessões de Salvador. Vem crescer com a gente. Maravilha, parabéns. Excelente, Denise, um case de sucesso, né? Salvador, muito bacana. Eu vou aproveitar agora rapidamente, dar uma passada aqui de bastão para o nosso presidente da Orla Brasil e Orla Rio, João Marcelo. João, como é que foi essa chegada lá em Salvador? Como é que vocês fizeram para, foi o que a Denise falou agora há pouco, reestruturar esse espaço e manter aí a questão do impacto positivo social e ambiental? Como é que foi essa experiência nessa chegada?
Então, boa tarde a todos. Obrigado pela presença e a oportunidade de estar podendo falar aqui um pouco. Esse projeto nasceu da própria Salvador Par nos procurando, né? A gente, esse comércio de praia, né? Esse comércio de praia em todo o país, nas nossas costas, na costa desse litoral enorme que nós temos, que são mais de 8.000 quilômetros, né? É um comércio muito informal. E aí esse case que a gente realizou e está realizando no Rio de Janeiro com a concessão, chama a atenção e acaba que é uma organização, é uma gestão, e acaba chamando a atenção para o resto do país. Foi quando nasceu a Orla Brasil. E a Orla Brasil, ela nasceu com outro conceito, que é o conceito do Parque da Orla. Porque a orla marítima, qualquer praia de qualquer cidade, ela vai ser utilizada, tendo comércio ou não tendo comércio. Porque é a maior área de lazer de qualquer cidade, onde é gratuito, onde você tem um turismo acessível para as pessoas. E é a maior área de lazer para os moradores. Então, quando você está evoluindo, que hoje no Rio de Janeiro, a Orla Rio, nós, resumindo, a gente só administra os quiosques de pós-salvamento, nasce o Parque da Orla para você ter essa gestão completa, porque o projeto em si arquitetônico, se ele não tiver o conteúdo, se ele não tiver vida, você não vai tornar aquele local como destino. Então, quando você envolve e trata esse ecossistema maior como o Parque da Orla, que independente da praia, você tem a gestão dos equipamentos esportivos, equipamentos recreativos, você tem os pontos comerciais, você tem a questão sobre empreendedorismo, a cultura, o lazer. Então, é um ecossistema completo. E aí, sim, você tem essa unidade para que você possa fazer com que essa orla de Pituaçu, que só tinha uma calçada de 2 metros, o carro passava quase na porta, as pessoas não tinha nem área para poder ocorrer ou se divertir, a não ser a praia, porque é uma praia qualquer atividade de onda. Com essa oportunidade, você vai transformar esse local. Você vai transformar esse local até no mercado imobiliário. E aí, os soteropolitanos, começando a usar, você vai levar o turista para lá. E é aí que está essa questão da prefeitura. Poder conceder para uma empresa que vai pensar de domingo a domingo, que vai querer fazer o seu melhor para que possa entregar à cidade e deixar um legado, e, consequentemente, lógico, que se nós somos empresa privada e a gente visa lucro, sim, não vamos ser hipócritas, mas antes você tem que deixar um legado, antes você tem que construir, antes você tem que transformar as pessoas que estão lá, que, por exemplo, a gente assumiu os 44 permissionários nesses 3,5 km, que são pessoas que estão lá 10, 15, 20, 30 anos trabalhando ali, mas agora eles vão ser microempreendedores. Eles vão ter todo o suporte de capacitação, de material, mobiliário, material para o seu trabalho. Nós vamos dar capital de giro para que ele possa evoluir, ele possa atender melhor os moradores e os turistas. E aí sim você está nessa questão, não só econômica, mas sustentável, gerando empreendedorismo, fazendo com que as pessoas sejam
ressignificadas. Eu lembro lá atrás, na Orla Rio, quando meu pai, em 1962, começou vendendo cachorro-quente, esse comércio era um comércio recriminado pela sociedade. Hoje, você tem grandes empresas operando o quiosque. A gente já teve o McDonald's. Hoje você tem o Grupo Accor, uma multinacional. Você já teve o Hotel Fazano. Hoje você tem o Hotel Hilton Palace. Hoje você tem outras empresas que estão dentro do bairro querendo estar na praia. Por quê? Porque primeiro você fez a infraestrutura, fez o projeto arquitetônico, mas, acima de tudo, você tem uma gestão entregando durante um ano e querendo inovar sempre. Então, por exemplo, a inteligência artificial está vindo, ninguém vai deixar, a inteligência artificial não vai substituir o prazer das pessoas terem a melhor experiência na orla, ter o convívio com a família, com os amigos, pisando na areia, mergulhando no mar, tomando seu chopp, teu coco. Eles não vão deixar de fazer, mas ela pode vir sim ajudar a ter um turismo sustentável melhor, a ter uma gestão do seu negócio, aquele empreendedor, uma melhor gestão, e aí ela vem contribuir. E é esse o nosso papel, é você estar à frente para poder estar sempre melhorando. E a cidade não pode ficar refém de um mau serviço, porque a praia, qualquer praia, são dos moradores ou dos turistas que ali frequentam. Perfeito, muito bom. Denise, a gente vê nessa explicação do João Marcelo a reconstrução que foi feita, né, a reestruturação que foi feita ali na orla de Pituaçu, foi uma PPP de sucesso, está sendo uma PPP de sucesso. Agora, como é que vocês conseguiram, da Prefeitura com a Orla Rio, de manter essa movimentação nova, mas também conseguir atingir aí um impacto social positivo, um impacto ambiental positivo, e que isso fosse percebido pelas pessoas, e não se tornar uma crítica, talvez? Esse foi um dos grandes desafios, né? Esse projeto desafiou a Prefeitura, desafiou a equipe técnica e desafiou os próprios moradores, né? Salvador tem um histórico de muita crítica, né? Que vem ao longo dos anos de uso dos espaços públicos, né? E esse local, especificamente, como eu já havia mencionado anteriormente, é um local que não era ocupado da forma adequada, né? Embora tenha aí toda a sua riqueza e as suas características, né? De atração e de turismo, era uma área que, por poucos investimentos, né, públicos e privados, não era suficientemente explorada. Então, o nosso maior desafio era lançar, né, uma licitação num espaço em que era pouco utilizado pela população, mas que, ainda assim, havia alguns permissionários, né, que são pessoas, né, que trabalham como ambulantes, como João Marcelo falou, no comércio, no mercado informal, né, ganhando pouco dinheiro. E o nosso maior desafio era fazer essa licitação e de encontro com os interesses públicos de Salvador, né? A gente entender que eles enxergariam isso como uma ameaça de retirada deles, né, do papel, da atribuição, da importância que eles tinham ali na região. Então, para mitigar esses efeitos, a gente fez uma consulta pública, né, para obter contribuições da sociedade, para publicizar, dar transparência à sociedade de Salvador, enfim, e ao Brasil, né, porque foi publicado aí em jornais de grande circulação, de que a gente estava fazendo aquele projeto. Disponibilizamos todo o material, né, e os estudos que foram desenvolvidos aí pela Salvador Par para a consulta, né, da sociedade. A gente recebeu algumas contribuições, essas contribuições, algumas pontuais, né, foram acrescidas, inclusive, aí para melhoria e adequação dos estudos, mas a gente iniciou também as tratativas e uma conversa, né, com os permissionários, mapeamos os permissionários, né, que possuíam
registro e cadastro com a prefeitura, e garantimos, dentro da estruturação desse contrato, de que eles seriam absorvidos, né? E aí é que eu ressalto a importância de uma boa estruturação de projeto, é você contemplar e absorver não só a infraestrutura em si, né, prover a infraestrutura para a cidade e melhoria de serviços, mas é você incorporar tradicionalmente aí a cultura da região, é você incorporar e manter, né, dentro desse espaço, desse contrato, os agentes e indivíduos que ali já estavam presentes, né, antes de uma requalificação, de uma reestruturação de um espaço. E foi isso que a gente fez dentro do estudo. O contrato ele prevê cláusulas específicas que absorve e exige, né, como responsabilidade e obrigação do concessionário absorver essa mão de obra, né, existente, e para que ela pudesse ser absorvida da melhor maneira possível para uma prestação de serviço mais adequada para a sociedade, a gente solicitou e previu também, previu dentro do contrato que houvesse uma capacitação, né? E que aí eu acho que o João Marcelo vai poder falar um pouco melhor, porque o contrato ele foi assinado em abril desse ano, e embora a gente esteja aí ainda na fase de licenças, né, junto à prefeitura, e para iniciar, de fato, aí as operações dos quiosques, o concessionário já vem atuando de forma brilhantemente com a capacitação desses permissionários para que a gente possa ter aí um serviço de qualidade prestado não só aos soteropolitanos, mas também aí ao turismo. Bacana, um projeto pensado numa cidade, com escutativa, com estudo local, né? Sucesso, maravilha. Presidente, décadas de Orla Rio, né? Décadas de Orla Rio. Muita experiência acumulada nessas décadas. 6 décadas de Orla Rio. E aí, quando você vai lá para Salvador, o que você leva dessa experiência do Orla Rio, especificamente? E quais são, talvez, o que você tenha percebido ali de mudança cultural entre o soteropolitano e o carioca? Que você pode falar aqui com a gente. Então, logicamente, o know-how a gente tem, mas é muito mais do que o know-how. É o aprendizado que a gente tem diariamente. Porque é o que eu falo para todos os meus colaboradores. A gente tem uma concessão, seja do Rio, seja de Salvador, seja de São Paulo, de mobiliário urbano, tá? Mas o que nós estamos administrando são pessoas. O nosso mobiliário urbano, diferente do mobiliário urbano de um abrigo de ônibus, de um relógio, de um MUP, que está para dar algum tipo de serviço, o nosso mobiliário urbano tem pessoas lá dentro que sobrevivem daquilo. Então, esse cuidado de diálogo e de conhecer cada cidade. Então, quando nós fomos para Salvador, que a gente decidiu que iríamos participar dessa licitação, a gente fez uma pesquisa enorme, com 1.200 pessoas. Foram 30 dias de pesquisa, qual e quant, para entender para todos os públicos o desejo daquilo. Porque a gente pode ter um know-how, mas a gente não é local. A cultura é da cidade. E é isso, é essa junção que é muito importante. Porque se você achar que só o teu know-how, que você deu certo no Rio, vai dar certo lá, vai quebrar a cara. Até porque é natural as pessoas serem barristas com a sua cidade, defender a sua cidade. Né? É a mesma coisa. A gente briga com nossos irmãos, mas na rua ninguém vai falar mal dele. Você vai defender, é igualzinho. Então, é exatamente isso. Então, essa questão é 100% muito de diálogo, entendimento, humildade, para que você possa errar menos. E aí sim, você ter um projeto de sucesso e ir ajustando, porque nada está escrito em pedra, e a gente tem que ajustar o tempo todo. Então, e qualquer mudança, isso é do ser humano, qualquer mudança que você vá propor em fazer, você já tem uma... A primeira reação é as pessoas negarem, porque já está acostumado com aquilo. Então, você tem que
e quebrando esses paradigmas, e os próprios ex-permissionários, que agora são operadores de praia, porque viraram empreendedores, eles tiveram, a gente teve uma barreira, foi muito diálogo, muito. E aí não foi só comigo, tem o nosso, o Duda Sampaio, que é o nosso diretor executivo de lá, tem o Guilherme, meu sócio, e o Léo, também meu sócio, que foram lá, cada um com o seu papel, dialogando, para que eles tirem esse... Eles tinham 2 pés atrás. Hoje a gente conseguiu vencer e tudo, e aí a gente vai mostrar aí o vídeo que foi a formatura deles na semana passada, que a gente fez uma parceria com a Estácio de Sá, com o grupo ILCS, maior grupo, um dos maiores grupos de educação do país, e onde eles saíram. Você vê como é que eles tiveram muitos desses operadores, que a gente fez até um tour turístico com ônibus pela cidade de Salvador. Tem muitos pontos turísticos que eles são moradores não conheciam. Isso acontece muito aqui no Rio também, né? Exatamente. Eles não conheciam. E eles saíram maravilhados com aquilo, com a própria cidade deles. E fora o curso todo de capacitação que a gente deu em diversos temas, né? Não só financeiro, como gestão, como atendimento, como sustentabilidade, enfim, foi bastante abrangente. Você matou uma pergunta minha, presidente, era exatamente sobre esse curso. Mas a gente vai... Vamos ver se então foi um curso de muito sucesso semana passada com a Estácio de Sá. Foi sim. Os permissionários todos conseguiram ir, vocês passaram então todos esses temas para eles, de tudo que eles podiam fazer para melhorar o atendimento deles na orla, e também focaram ali na cultura local, né, para se sentirem cada vez mais ali parte daquele todo, não é isso? Eu até esqueci de falar, porque as baianas, isso é um patrimônio de Salvador. E todos estavam preocupados, as baianas, como é que vão ficar nessa orla? Até porque não tinha nada, não tinha ponto comercial. A gente foi a presidente da Associação das Baianas, fomos ouvir, vamos ajustar, e ao invés dela ter somente o tabuleiro dela de montar, não, agora ela vai ter um quiosque, onde ela vai poder fechar com a infraestrutura. E aí sim, e o quiosque é desenhado, que eles desenharam. Isso aqui é melhor para que ela possa trabalhar melhor, para que o seu tabuleiro possa ser visto, tal. Então ela vai ter um quiosque, um ponto físico. Então, nos 3,5 km vão ter 3 quiosques que todo dia ela vai estar, e é o seu ponto comercial, e ela virou empreendedora. Então, também fomos preservar essa questão que é da cultura local. E chegou a passar do informal para o formal nessa história? Ou já eram todos formais? Não, tudo informal. Bacana, hein? E aí a gente botou contador, advogado trabalhista, pagamos todas as custas para todo mundo. Todo mundo. E aí vamos dar treinamento, vamos dar orientação. Todo esse suporte nós estamos viabilizando para que eles possam se sentir seguros e façam essa transição de virar informais para empreendedores. Impressionante. Esse é o verdadeiro sentido de uma parceria público-privada, porque é onde a administração pública não consegue estar, né, onde ela não consegue ter a eficiência de gerar benefícios para a sociedade, a gente tem a parceria do privado. E esse projeto é um projeto que, de fato, mostra, e eu acho que convido a todos aqui a visitar Salvador. 15 de novembro inaugura. Está marcado com o prefeito Bruno. Bruno Reis, né, estará lá para poder recepcioná-los. Então, convido a todos a participar da inauguração. E Salvador está de braços abertos aí para que não visitem somente o Pelourinho, mas que conheçam também esse outro lado da cidade, que é o trecho de Pituaçu, na orla. E só uma informação, a título de informações, o projeto foi de tanto sucesso que a gente agora está fazendo a licitação de um segundo trecho, que é a continuação do trecho 1,
que tem 1,5 km aí de extensão de orla, para que a gente possa dar seguimento aí ao desenvolvimento daquela região. Mas é claro, com essa entrega toda, né? Que prefeito que não quer um negócio desse? Daqui a pouco vai ter uma secretaria da Orla Brasil, daqui a pouco. E o município criou uma secretaria do mar. O município criou uma secretaria do mar, inclusive. Viu? Sabia? É isso aí, perfeito. Então vamos passar o vídeo aí da formatura então, desse pessoal. Ter a oportunidade de reunir eles todos e colocar dentro de uma sala de aula, onde vários deles nunca tiveram nem essa oportunidade de estar presentes, tem sido assim uma experiência gratificante demais. Estamos juntos capacitando eles para que eles possam receber o seu certificado e possam oferecer um melhor serviço aos clientes. Nesse momento aqui é um momento de descontração, mas também de aprendizado na prática, onde eles estão visitando pontos turísticos de Salvador, que vai ser muito importante para eles na hora de exercer o trabalho deles. A gente está aqui hoje terminando esse ciclo de treinamento dos antigos permissionários de praia, agora operadores de tenda de praia. É assim que se muda uma comunidade, é assim que se muda na prática. Dando oportunidade, gerando mais emprego e renda. Oportunidade é que todo mundo precisa. A gente está muito feliz hoje de gerar para esse nosso grupo de 45 permissionários, antigos permissionários, agora operadores de tenda de praia. Que vem o verão. Parabéns. Espetacular, espetacular. E aí você vê que vocês acabam indo, levando toda essa experiência do Rio de Janeiro, dessas décadas aqui, e se juntam nessa PPP, alavancando o empreendedorismo, que vai alavancar a economia local, que vai dar mais dignidade às famílias, que vai dar mais profissionalismo para a Orla ali, para aqueles serviços, impulsionando o turismo, ou seja, é infinito aí a quantidade de benefícios. Parabéns. Alguém da produção, depois, quanto tempo falta? Eu queria saber, se poderia me dar uma colinha, quanto tempo falta aí de painel para mim, por favor. Continuando, Denise, aproveitando essa batida aqui desse papo dessa PPP, o que está rolando, o que foi feito, se você estivesse falando agora com os prefeitos das cidades do Brasil, todos os nossos prefeitos, qual seria a dica para você passar para eles poderem levar essa experiência para a cidade deles, impulsionando a economia local, levando empreendedorismo, dignidade do empreendedor e etc. Qual seria essa dica? Que desafio, hein? E eu vou anotar aqui que eu vou passar pelas prefeituras depois para você vendo isso. Na verdade, eu acho que o ponto crucial e o mais importante para desenvolver projetos de sucesso como esse é a estruturação, né? É você ter uma equipe qualificada. Como eu mencionei, a Salvador Par, ela foi criada com esse propósito, né? Hoje nós temos ali no nosso corpo técnico um quantitativo que nem é tão grande assim. A gente tem ali em torno de 30 técnicos, né, nas diversas áreas específicas, econômico-financeiro, jurídico, temos engenheiros, arquitetos, advogados, enfim, que estão lá para adequar os projetos para que a gente possa captar, de fato, investidores interessados, porque se você não estrutura um projeto, né, qualificado, você não tem investidor interessado. Como o João mencionou aqui, de fato, que eu acho que é um paradigma que os municípios, né, os governos em geral, devem deixar de adotar isso como uma mentalidade, eu acho até muito atrasada, de que o investidor privado ele quer lucrar em cima da administração, ele quer lucrar em cima do poder público. O investidor privado ele precisa lucrar, porque ninguém trabalha de graça.
né? A administração pública ela trabalha porque vocês, todos nós, pagamos impostos, né, para prover os serviços. Mas o investidor, o privado, o empresário, ele precisa lucrar. Mas ele também precisa atender os interesses públicos. Então, a parceria público-privada vem nesse sentido, da gente entender que a gente precisa ter serviços melhores, que a gente precisa ter infraestrutura qualificada, e sozinhos, né, a administração pública não é capaz de prover isso de forma adequada. Então, o parceiro privado ele vem, essa concessão, especificamente, ela só tem benefícios para a administração pública. Então, o lucro que, eventualmente, o parceiro privado tem é digno do trabalho e da eficiência que ele exerce na requalificação, no readequamento do espaço público que estava lá obsoleto e que a administração pública tem um custo absurdo de manutenção, né, porque ela tem que limpar a avenida, as estruturas, ela tem que manter. Você imagina a administração pública ter que cuidar de cada um desses quiosques, 34, fazer 34 contratos, né, para vários operadores, ter que lidar com esse público, né, que são os permissionários, os ambulantes, cada um deles. Isso é muito, muito complexo, muito difícil, e a administração pública ela tem os recursos escassos e a mão de obra escassa. Então, esses tipos de contratos são contratos que trazem para a administração pública uma eficiência que ela, em alguns setores e algumas atividades, ela é incapaz de absorver. Então, nada mais justo, óbvio, né, de um contrato em que o privado atenda às necessidades de interesse público, preste serviços de qualidade, requalifique o espaço, faça um trabalho que a administração pública sozinha não é capaz de fazer, e, para isso tudo, ele ainda tem lucro. Então, a gestão desse contrato ela também vem no sentido da gente controlar, não é nem controlar, mas, de fato, mensurar essa eficiência que o privado opera, né, no contrato, na execução dos serviços. Então, os indicadores eles estão ali para isso. As cláusulas contratuais de um contrato bem escrito e a gestão desse contrato é fundamental e primordial, e, dessa forma, a gente consegue ter sucesso e avanço aí no projeto da concessão. Perfeito. Eu acho que o que você falou muito bem é que pode existir o trabalho de impacto com lucro, né? O Mohamed Yunus, que lá da Índia, lá de Bangladesh, ele fala muito isso, que é o setor 2,5. Está sendo cada vez mais falado. Não é só mais uma empresa de terceiro setor, uma ONG, que pode gerar um grande trabalho de impacto, por exemplo, com o Conecta Orla, não, Capacita Orla, com a Orla Brasil chegando lá e fazendo todo esse impacto gigantesco social, né? É um setor 2,5 aí. Vocês entram aí impactando muito a vida das pessoas positivamente e levando um bom serviço e conseguindo atender a todos, não é isso? Não é isso, presidente? Não é isso que vocês estão fazendo? Está gostando? Não dá prazer quando você ganha dinheiro fazendo bem? Com certeza. Eu acho que o que eu me proponho e consigo fazer com que pessoas que trabalham junto com esse sonho é construir um legado. É construir um legado para a sociedade, por mais que ali seja naquele local, ou na cidade, ou naquela região. Mas é um legado. Então, tem pessoas acreditando nisso, construindo, se dedicando, se apurreando, enfim, mas porque acreditam que esse trabalho, isso que nós estamos propondo a fazer na Orla Rio, que é uma empresa familiar, que eu estou dando continuidade, e a Orla Brasil, que nasceu há 2 anos, e que muitos vieram da própria Orla Rio, ou outros que estão lá, como o Cláudio, que é o nosso diretor executivo, que é um italiano, diretor executivo, trabalhou no mundo inteiro aí, multinacional, e que está com a gente no projeto da Orla do Parque em São Paulo, são pessoas que estão acreditando que a gente vai fazer a diferença, seja gerando emprego, fazendo a economia rodar, mas seja fazendo a diferença na vida dessas pessoas que estão ali. Se você olhar em toda a orla marítima, o primeiro desafio do prefeito
é como vai resolver aquela questão social que está ali implementada. Por quê? Porque se ali não tiver gestão, o Gui, meu sócio, ele sempre fala isso. Se o poder público não ocupar e não ordenar aquela área, alguma hora, vai ter uma demanda, a oferta vai vir e vai ser ocupada de forma irregular. Então, você está criando um problema social. Então, é mais fácil ordenar e você tem que trazer a solução. Mas alguém vai ter que quebrar os ovos, porque é para fazer o omelete. E aí tem esse desafio é que eu proponho todo o meu time a encarar, porque é aí que está a diferença. Porque se fosse fácil, não teria graça. Excelente, perfeito. Denise Castro, diretora de operações aí da Salvador Par. Palavras finais, considerações finais, nosso tempo está acabando. Eu agradeço a participação aqui no evento, agradeço ao João. João tem sido um parceiro fundamental para o município de Salvador. Ele e a equipe, né, do Orla Brasil tem tido esse papel fundamental, que eu acabei de mencionar, que é a dificuldade, que eu acho que o João enfatizou isso aí de forma muito brilhantemente, de que é a dificuldade da administração pública de conversar, de cuidar desse social. Salvador é uma cidade que ela vem crescendo, mas ainda há muita pobreza, né? A média de salário de Salvador é uma média muito baixa. Então, você trazer um investidor privado para requalificar o espaço e permitir que, com o trabalho dele, ele gere empregos, ele transforme a sociedade, ele absorva toda a necessidade que a administração pública não consegue fazer sozinha, é primordial, é fundamental. Então, eu agradeço aí, na figura de João Marcelo, todo o trabalho que eles vêm desenvolvendo já, né, no âmbito desse contrato. Essa capacitação foi incrível, teve uma repercussão muito positiva na cidade de Salvador, né? As pessoas se emocionaram, né? Tem pessoas ali que nem instrução, nem nível médio têm. Então, assim, poder ser capacitada, enxergar que ela tem um futuro, enxergar que ela pode ter um salário maior, de que ela vai estar, de que ela está ali uma empresa, né? Agora ela é um empreendedor, de que ela pode buscar um financiamento agora, se ela quiser comprar a casa dela, porque agora ela está dentro da estrutura do mercado. Enfim, isso é fundamental. Eu agradeço a todos aqui presentes e, novamente, convido, venham conhecer Salvador, venham conhecer a Orla de Pituaçu. Perfeito, uma salva de palmas. Presidente, João Marcelo Barreto, eu não posso ficar falando muito da Orla Rio, não, né? Porque eu sempre fico falando bem, fico rasgando seda, porque eu sei dos impactos positivos que geram na cidade do Rio, vejo o trabalho de qualidade dos trabalhadores, de todos que trabalham na rede e nos quiosques todos. Então, eu fico rasgando seda, agora eu vou ficar rasgando seda para a Orla Brasil, não pode. Mas, voltando, palavras finais, presidente, para a gente encerrar esse bate-papo aqui. Então, o que eu tenho aqui, acho que nós temos, como empresários, uma grande responsabilidade na sociedade, onde a gente tenta entregar o melhor e a gente tem que estar sempre antenado. E aí, nessa questão que é no nosso setor, por exemplo, o turismo, que a gente só foi reconhecido na Orla Rio que o nosso equipamento é um turismo, é um equipamento turístico, agora em 2023. Estou falando de 60 anos que a gente já trabalha nisso. Então, essa responsabilidade, que não é só nossa, mas, por exemplo, dois empreendedores que estão lá, porque eles são os verdadeiros embaixadores informais, eles que recebem lá na ponta, lá na praia, o turista. Ele está ali conectado, ele está falando todo dia. Então, a gente tem que dar cada vez mais responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade, ainda mais aonde nós estamos inseridos, que é a praia, que é a orla marítima. E ali, essa questão sobre o turismo sustentável, que é muito maior do que somente cuidar do local, do meio ambiente. É lógico que você tem que preservar, mas você tem que também gerar
a diminuição do próprio resíduo, você tem que cuidar do produtor local, tem que olhar para ele, você tem que olhar para a questão social, você tem que olhar para inovações. Ou seja, vocês empreendedores que estão aqui não podem descansar, tem que estar sempre querendo evoluir, porque é a nossa responsabilidade entregar e fazer um local melhor, um país melhor, e aí a gente poder deixar algum legado nessa vida. Perfeito. Pessoal, assim a gente termina o nosso painel. Uma salva de palmas para os nossos convidados. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os participantes do terceiro e último painel. Gostaria de pedir mais uma salva de palmas para todos os participantes. E antes de avançarmos para a próxima etapa, para a nossa Masterclass, eu gostaria de fazer um convite a todos. Aqui do nosso lado direito, a nossa produção preparou alguns headphones para que possamos aproveitar ainda mais a nossa Masterclass, através da tradução simultânea. Então, quem quiser pegar o seu headphone, pode vir, por favor, munido da sua identidade e pegar o seu headphone para que possa aproveitar ainda melhor essa Masterclass. E o pessoal que está em cima, se vocês quiserem descer para poder aproveitar ainda melhor essa Masterclass, também estão todos convidados para que a gente possa fazer melhor proveito dessa próxima etapa. E agora, por fim, vamos convidar ao palco a nossa querida Silvia Guilmot, ela que é professora associada no Centro de Gestão Turística e Hoteleira do Departamento de Marketing de Copenhagen, na Copenhagen Business School. Ela veio da Dinamarca para o Masterclass do tema Dos Fiordes a Futuros Florescentes, o jeito nórdico de governança do turismo sustentável. Então, por favor, recebam com uma grande salva de palmas a professora Silvia Guilmot. Good evening, and welcome to something completely different. Thank you for inviting me for the third CITUS. Yeah, can you hear me now better? Much better, okay. So, my name is Silvia, I come from Denmark, Copenhagen, and I will tell you about tourism governance and tourism policies in my region. And as you can see, it is a very, very different place. How many of you have been to Scandinavia? Or Greenland? Okay, so it is probably a place that you have only seen, yep. Is it better? Yeah. It's better. Okay, now it's much better. So Scandinavia and the Nordic countries is at the other side of this planet, very close to the Arctic hemisphere. There are 28 million people live there, much smaller than Brazil. And if we take Greenland, it's just 1/3 of the size of so the whole countries together. Scandinavia is entailing Sweden, Denmark, Iceland, Norway, Finland, but also Greenland, which is the largest island of the world. So what do we know about Scandinavia? The Vikings, the fjords, the snow and the cold, and it's dark. Maybe you know Danish design. Maybe you know that Europe's only indigenous people also live in Scandinavia, in the north. They are called the Sami in Lapland. And
Scandinavia counts always the top-ranked countries of the happiest people in the world. So sometimes it's Finland, which is the first, sometimes it's Denmark, sometimes it's Sweden. But still, probably Scandinavia is not very different from Brazil. We face the same challenges. We are being affected by climate change. So the snow is melting, which is not only affecting agriculture, but also tourism and skiing and transport. We are facing pollution, extreme weather, flash floods. Our waters are polluted. Because of agricultural production, we have a huge problem of biodiversity loss in our waters, in our coastline. So we also face a safety risk and a cost for tourism. Tourism also grows, especially in the cities, but still very few people who benefit from it. In the cities, we have crowdings, we have over-tourism, as you can see from Copenhagen, but there are rural places where nobody comes. So we have over-tourism and we have under-tourism. We have the Sami, as I just told you, we have the indigenous people of Europe. That is a huge cultural potential. Still, it is not very well explored for tourism. And just as Brazil and Rio, we are experimenting. So we need new policy approaches to live better from tourism, to live with tourism in the big cities, and maybe also think about how we can live with less tourism or different types of tourism where we have opportunities to benefit from it. So what is the Nordic way? Let me tell you what I'm going to talk about today. I will tell a little bit about the Nordic legal framework and structures for tourism. Then I will give you an inspiration of different policy tools, some inspirational examples in Scandinavia that can maybe adapted to Brazil and Latin America. And we are going to look at who is going to pay for these policy transitions or sustainable transitions. So a little bit on funding, and then I end up with takeaways. So the Nordic way of European tourism governance. It is the European buen vivir, right? So what we want to achieve with the Nordic sustainable tourism governance is tourism needs to benefit all. It has to focus on the well-being of all species, of all people, and the rights to resources, to clean water, to a nice living for everybody, not only for tourists. So we need to think about how we better distribute the costs and the benefits from tourism. We need healing. We need regeneration for the environment and from the communities. And this requires inclusive governance, so that we need to create new partnerships, not only within tourism enterprises and companies, but also with other sectors like agriculture or transport or health and healthcare. So the green transition in tourism, I will tell you a little bit about the legal framework for it. You might all know the Sustainable Development Goals, but in Europe we have also something called the European Green Deal, and it was really, really big because it has put a new legal framework on companies and on countries that they have to be accountable for sustainable transition. So we cannot just say Denmark is so green now and we have got the greenest agriculture. You have to back it up with statistics and numbers. So it has to be very transparent. And this has a huge impact on tourism, on transport, on hotel businesses. We are so hotels cannot greenwash anymore. We cannot promote something as sustainable without having
the evidence for it. We have also, the Green Deal provides new priorities. So we have to think about not only tourism growth, but also the value of tourism, socio-economic value. In the opening session, I have heard 3 times that Rio is now passing the 7 million visitor number, international visitor numbers. And I would really congratulate you for that. But I don't know how much this number, it's very impressive, how does it reflect the well-being of people? Can you see? There are some new performance indicators that we need to develop in order to show how well we are performing of well-being, environmental transition, and climate targets. So I would give you some examples on the new partnerships that Denmark is actually doing on sustainability, and also the new demands that we are putting on international operators, such as cruise operators, and also on tourists. In Denmark, this is a very, very small country, and in many ways, it has some similarities in Brazil that we really love meat. As you can see, this very small cartoon is to explain how Denmark was populated. Everybody went to the nice warm countries, and when there was beaches and sunshine, and then people who could smell bacon, they went to the north. So what beef is for Brazil, it's pork for Denmark. Bacon, you cannot imagine meals without pork meat. But it also has a cost on the environment, and because we have really upscaled pork and meat production, it has destroyed many of our wetlands and natural habitats. So in 2024, the Danish government made a deal with the farmers and with the environmental agencies to restructure farming, to regenerate water ecosystems, to convert 1/6 of all agricultural land into natural parks and areas. This is really huge. This is very radical for a country that is so much living off and dependent on agriculture. But if we reduce cattle farming and pig farming, there will have some climate benefits, and it will also have a positive impact on coastal tourism activities. If you go to Denmark now, on the surface, the water is really nice. If you are diving underneath, you can see that it's dead. There are no fish left. There are a lot of problems with lack of oxygen. It's a dead sea. And if you are not trying to control the different fertilizers that are coming from agriculture into our waters, it's going to be totally dead. So just as I have heard that you are working with regenerating waterlands in Brazil, we are doing the same. Policies are not enough. We also need a mentality change. And imagine trying to change people's dietary preferences to eat less meat. I think that in Latin America, it's a big thing. It's also a big thing in Denmark. We need a micro-level green transition. We need, in some ways, affect how people choose what they eat. We have to change consumer culture, the public opinion, and the norm that we have to have meat for every meal. The Danish health authorities, they have issued a new dietary guideline. As you can see, it's this pyramid the other way around, showing on the top you find vegetables and legumes and greens that you have to eat most. And in the bottom, you find animal proteins, dairy products, and meat that you have to eat less.
How can we drive these changes? We can see that some of the top restaurants, we have a number of Michelin star restaurants, so fine dining, they try to push the change in consumer tastes and having some vegetarian or vegan restaurant opportunities, which is really fine dining. Okay, enough about meat. Let's see about what policies of DMOs or destination management organizations are doing. In 2018, before COVID, we have seen in the Mediterranean and in also European cities growing anti-tourism sentiment. People were tired of trolley terror. People were tired of having tourists destroying their everyday lives, especially in the large cities, but we have also seen it in Copenhagen. And the Copenhagen DMO said, we cannot allow that we go as far as Barcelona or Venice. Tourism will not destroy the city. So they issued the Copenhagen Localhood Strategy, and they state explicitly, tourism only succeeds in Copenhagen if the residents will benefit. And we are integrating tourism with other policy fields: urban planning, mobility, green transport, environment, and culture. And the DMO is not just a destination marketing organization. It's a destination marketing and stewardship organization. So they have a stewardship mandate. We have to keep and help the city flourish. So we have an all-inclusive strategy that was just, this paper. The policy was just issued last year. And it has 3 big goals, very nicely going again with the green transition. The goal 1, tourism in Copenhagen should accelerate the green transition, both locally and globally. And these kind of intentions, they are actually obliging to do things and think about differently. The second goal, tourism creates enriching encounters and lasting value. This means that we have to rethink how local residents and tourists meet. That when we meet, it has to be a unique, enriching experience for both parties. Last but not least, tourism in Copenhagen should create larger social and economic value for more people. So more tourism has to be more value and for more people. This kind of destination change has to also be backed up with new indicators. And together with the OECD and a couple of researchers in the north of Spain, in Italy, and also in Denmark, we have developed a very complex list of indicators. As you can see, we are not only looking at the economic benefits of tourism, but also we have now indicators to measure local community satisfaction with tourism. Also with inclusive tourism employment, accessibility measures, environmental measures, how we are going to perform on our climate goal targets. So as you can see, there are a lot more complex way to express the value of tourism. I will not go into the details and the dashboards of Tourism for Good for Copenhagen, but let me just tell you a number of policy tools from around the Scandinavian countries. I will tell you a little bit about destination climate budgets and different ways of managing visitors in vulnerable areas. So now we are going away from Denmark, going up to Oslo, and I will show you, I hope that this video will play, but a way that Oslo have introduced a new way of
budgeting greenhouse emissions as cash in their annual financial plan. This means that they have quantified reduction targets for tourism operations. We have to reduce the emissions of CO2 up to with 95% of the 2009 baseline. Action needs to happen now to prevent the worst climate change. And cities are where that transformation is critical. The climate budget put climate in the very, very center of policymaking, and that's where climate issues belong. And by having a climate budget integrated into the city fiscal budget, we can plan better. I Oslo har vi et mål om at sykkel, gange og kollektiv skal være førstevalget, og hvis du velger å bruke bil, så skal det være en elbil, og det legger vi til rette for. It's a joy to go around with a bike. Definitely the fact that there is bike lanes and you can bike safely is such a good way to get to work. Jeg tar alltid båten når jeg skal til byen. Synes jeg at det bra å vite at den slipper ut mindre. Now you can just swim in the middle of Oslo, and that is amazing. It's important for me to live in a city that prioritizes climate, because now I can have a bit of nature in the city. I can go out, feel free. We use permits or mandates to promote different zero-emission solutions. And we use the climate budget to require in our procurements fossil-free solutions. Vi tror også egentlig at vi verdens største utslippsfrie prosjekt per I dag. Vi bare går ut på plassen her, hører hvor stille disse elektriske maskinene sammenlignet med de bråkete dieselmaskinene. You can actually see the change happening. You see that the city becomes greener, we get less traffic in the city, and it actually affects people's lives. Cities are key to change. What we do in Oslo can be done in other cities all over the world, and cities together could help save the climate. Okay, we are not done yet. It was a very nice, dreamy place to be in Oslo. But remember that those kind of aspirations also have an effect on destination marketing, which means that we have to be more efficient in promote sustainable consumption, asking tourists to eat local food, buy local products, participate in low-emission events, use electric vehicle or bike or go on their feet, use public transport around the city. And it also means, and actually Norway has done this, they are no longer making any campaigns to attract long-haul markets. Because they say, if we want to be zero emission targets, if we want to achieve our greenhouse reduction targets, we should also see how many people are flying in from the other side of the world to visit us. So what they do is that they try to attract responsible tourists. As I have told in the beginning of my presentation, Denmark, Norway, and Sweden is not very well populated. There are a lot of natural areas without any people. So how can we make visitors to act responsibly there? Instead of doing bans, we have issued different code of conducts that we say that they can have some micro rules how to behave in nature. In Greenland, I participated in a research when we tried to do pledge-based nudges. So that means that we asked visitors, cruise visitors, to sign that they are not going to hurt the environment. And just by doing it, there are fewer people who have actually created some problems. Also, we realized that consuming nature is not free. There should be a price on sleeping, putting up your tent or parking out on the wilderness. And there are in many Nordic countries, we have developed different digital apps
that tourists can pay for staying in nature. What about big cities? How can we make tourists behave more sustainably? Probably you have heard of a new innovative project by the Visit Copenhagen. It is called CopenPay. And it means that we ask visitors to help with collecting garbage or bike to the city or participate in different sustainable product consumptions and live like the locals, because locals in Copenhagen live very sustainably. And then what's in it for the visitors? They can get some vouchers, so they actually, for their labor, they can get free museum entries or a free coffee or free consumables. And this has been a pilot project 2 years ago, and now we are actually, so that was last year, that was 24 attractions. Now we have over 100 attractions who are participating in the CopenPay network. A crazy idea, right? That you use tourists as labor. And last but not least, let's remember to involve indigenous communities in tourism. We had the fantastic presentation earlier on with Lupe and the others on transforming futures. But we also have it in the northern part of Scandinavia. We try to help to have a respectful practice of traditional life ways. We are taking visitor guides from indigenous communities rather than somebody from the outside. And we are promoting Sami craftsmanship and standards with having the Sami-made label there. So it's all nice, but who is going to pay for all this, right? That is all your questions. First of all, we have to think about no more free riding. Everybody has to pay. We have to have a fair financing of the commons. Large operators, airlines, cruise companies, and also visitors, they have to contribute to covering the costs of environmental problems. So Iceland has now a national accommodation tax as of last year. They have asked arrival fees for cruise operators. And in Norway, they also, municipalities are now collecting visitor fees when visitors are staying for less than 3 nights, okay? So we are not trying to tax everybody, but the ones who are the least profitable. And these fees in Iceland and in Norway are earmarked to cover the negative impacts of tourism: the waste, pollution, trail maintenance, amenities, ecological degradation. What about cruise? I think that you also have a lot of cruise tourism, and it's growing globally. Norway would like to meet their climate targets, so they decided to have from 2026, 1st of January, only zero-emission cruise vessels can enter the UNESCO heritage fjords. So there are 2 or 3 fjords in Norway that are World Heritage. You cannot sail in unless your cruise ship is driven by electricity. And all ships for all fjords must be zero emission by 2032. This is a radical and very strong demand. So Norway tries to incentivize cruise ships by installing shore power so that cruise ships can charge the boats when they come into the fjords. And that facilitates operator compliance. And residents, of course, they are all into this. They support environmental benefits because they can see that when cruise ships are electric, there is less noise, there is less pollution, the air quality is much better. Far more. So 2 more slides. Who can pay for these things?
We can talk about fee-based payments, which is that we look for monetary benefits. And here we can say we are going to charge short-term tourism, especially to tourism hotspots. If people are staying less than 3 overnights, cruise transit, day visitors, they have to pay the most. It can be charged by a percentage of room rate or a fixed fee. We can also incentivize that people should come outside of the high season and try to ask people to come at another season if we have a seasonal modulation in those fees. We can also think about having tourists to pay in kind with the labor, with their hands, with their other contributions. So we can reward tourists in sustainability efforts. We can see them as resources to clean waste, to clean trails, to rescue biodiversity, and reward them. We can also involve local residents in developing these kind of in-kind payment models that helps them most. An interesting example was happening in 2020 during COVID at the small islands of Faroe Islands. They were simply totally damaged by over-tourism, and the trails were degraded. So they said, now we close the islands. It's closed for maintenance. Tourists are not allowed to come unless they want to help volunteering. And it was a change of how you package tourism experiences, but it was also a marketing gig. And this campaign was just going through globally because everybody said, okay, so you're closing the islands, but how do you want to have more tourists there? So, some takeaways. I think that there are many ideas that you can maybe adapt or adopt in Brazil and in Rio. And I have a very, very long list here that I don't think that I'm going to go all through here. But some of the activities to sum up from what I was talking about. We can talk about redesigning destination governance and new incentives for sustainable behavior. You can pilot test and maybe upscale a destination climate budget. Prioritize zero-emission construction and transport and shore power. We can have visitor codes. You can introduce day-use passes, time slots, and live capacity dashboards. And last but not least, remember that visitors have to be a part of the solution. You can insource them as labor in sustainable transition. You can do a Rio Pay or a Pay with Purpose with 10 partners for a short time, or offer free transit passes or attraction tickets for verified eco-attractions. So I guess that I don't have so much more to play. I'm going to stop here, but if you have some questions, please go ahead. So, any questions? Yeah. How can we, what you can say to us, like, what is the most important thing that we need to think when we are talking about small communities, small places, is not growing very fast, and respect the environment? The most important thing is to involve
communities in a dialogue to define their tourism targets. Do they want to live off tourism? To what extent? What are the benefits they want to define? So if we go back to these policy-driven indicators, these multiple indicators, we have to define other targets than we want to have 1 million tourists a year, or we need to have. So think about how many jobs tourism is created, how are the benefits from tourism are redistributed, and how do we want to welcome our guests? Thank you. Vou perguntar em português para ficar mais fácil. Yeah, okay. Eu fiquei curioso. Just a second. Yes. Eu fiquei curioso com relação àquela estratégia dos turistas conhecerem um local, integrarem com a comunidade, com os moradores. Não sei se foi uma diretriz ou se é um plano que isso já acontece. Isso já acontece. Queria saber um pouco mais sobre ele, porque eu acho que é uma solução muito simples e sem custo para todos implementarem nas suas cidades, nas suas localidades. Okay. In the opening session, I think it was the head of tourism from Rio said that tourism creates unique encounters. So this is like the unique experience of another place. And I have been now in Rio for 2 days, and I have not met any locals. I met the people in the hotel, but I haven't, and some people at the beach, but otherwise I didn't have the opportunity to meet local peoples. And believe me or not, the first thing that you want to do as an international tourist is to see how locals live, what are they eating. If I go to Italy, I try to go to restaurants when they don't have the menus in English, because I know that there is where the locals go. So it's a very simple thing to think about, that we need to redesign tourist experiences so it also includes not just beautiful pools or beautiful vistas, but also meeting with other people. I will go this time. Here. English? Yeah. Oh. You said about the whole transition that you had to perform for the whole Danish culture, when you said about the understanding of the importance of sustainable actions and the whole climate change scenario. Yeah. So I want to ask you about the policies for the changing the culture and education of Danish people. How long did you start noticing like real transformation for this? And how do you think, like, in what were the main actions that really, how will I say, that worked? I want you to give us a little bit of the explanation on the main actions that you did for the population so they can change and transition for the Yes. Yeah. Transition doesn't happen overnight, right? And you have to think of different initiatives targeting at different parts of the population. I'm sure that the diet transition, for instance, to eat less meat, would not go through with people like me or older. But if we look at the younger generation, we can see that they are flexitarian, so they eat much less meat, and some of them are vegan. And it is also the same with a sustainable mindset. We have now introduced, of course, different
ecological training in primary school and even shorter. Most schools have something called Operation Day Work, which means that for one day every year they collect trash, and I think that you are already doing similar things in Brazil. So this is nothing new. It's important that we target the mindset of the next generation so that they carry those sustainable values. And fortunately, Brazil is a much younger population than Europe and Denmark, so I think that the transition will happen faster. As long as we see that the environment is not somebody else's, but it's our own joint responsibility. So if we can create ownership for the sea and for the forests and for the living species, then it will happen naturally. Hi. Hi. I am Rodrigo from Argentina. Congratulations for your presentation, was very clear. And I and Ryan here are organizing a green trip in Argentina. And in the exercise to find green location, we saw that there are few hotels greens. In Buenos Aires, for example, we found only three. Mm-hmm. And how we can in Argentina open the eyes of the managers of the hotels to offer green services in the hotel, for example. This is very easy. I think, it's not easy, but money talks. Yeah. Bullshit walks. So if we say that this is what the tourists want, and probably not the older generations, but the younger generations, we have seen it. I have made some research in Tanzania, in Africa, in Zanzibar, and Zanzibar has a huge problem with plastic waste. I think that probably we all have it. And you can see that the beaches are covered with plastic, and there is litter everywhere. Now, we talked hotels, saying that first of all, tourists, and we looked at TripAdvisor and all the reviews from tourism, and all tourists said, there's too much waste, and why do hotels have single-use plastics? Why do hotels have just small bottles instead of one big container? And we said, you are not going to get good reviews. Tourists are not coming back. And we showed them how they actually made photos. So tourists made some photos and some negative satisfaction on Zanzibar. So this is how you look like when you come out. And that actually opened the eye of many hotels. So they are now also doing these incremental changes with regards to plastic. I think it's very important not to forget to see that the customers would like to have more green choices. The customers would like to have the opportunity to, for instance, water-saving showers. In many places in the Mediterranean, we have problems with water shortage. So now we have put on, it was also a research, one of my colleagues have done it, a research when we put on a shower timer. So you can see how long you are showering. And it was like a gamification. Without a timer, you sit down for 5 minutes. With the timer, they took much shorter ones. Yeah. So I think that it's a money issue. Sustainable choices is cost-effective for hotels as well. It's true. Thank you. Thank you. Thank you.
Exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. E nenhum destino pode ser verdadeiramente turístico se tolera esse tipo de violência inaceitável. Garantir uma infância e adolescência segura também é um compromisso do Ministério do Turismo. Assim nasce o Movimento Nacional Turismo que Protege, que vai fortalecer as ações previstas no Código de Conduta, uma articulação permanente de proteção. Órgãos públicos, entidades representativas do setor turístico, associações e organizações da sociedade civil parceiras, todos que fazem o turismo brasileiro avançar, precisam se engajar e fazer parte desse movimento. Assinar a carta de apoio é compromisso firmado com coragem, afeto e responsabilidade, porque o turismo que encanta é o que cuida da sua maior riqueza, as crianças e adolescentes. Plante a semente da proteção do futuro brasileiro. Turismo responsável é dever de todos. Junte-se ao movimento. Assine a carta. Diga não à exploração. Se observar sinais de violência, denuncie. Disque 100. Agradecendo mais uma vez a professora Silvia Guilmot, que está presente, abrilhantando ainda mais a nossa noite, né, com essa Masterclass. E queremos agradecer novamente também a Setur RJ, a CEAS RJ, que apresentam o 3º Seminário Internacional de Turismo Sustentável, e aos nossos patrocinadores, que são o Ministério do Turismo e o Governo Federal, a Embratur, a Secretaria Municipal de Turismo do Rio de Janeiro, Orla Rio e Orla Brasil. Além disso, também devemos o nosso agradecimento a todos os participantes e aos nossos apoiadores. Quero destacar também que até às 20 horas estará acontecendo a Feira Territórios Criativos com várias atrações. E assim, encerramos hoje o primeiro dia de palestras e Masterclass do CITUS 2025. Amanhã, dia 24, seguiremos com o eixo de operações e infraestrutura e no dia 25, fechamos a programação com marketing e promoção de destinos. Estão todos convidados a continuar conosco nesses 2 dias, acompanhando os painéis, masterclasses, a Feira Territórios Criativos e toda a programação que foram preparadas com muito cuidado. Muito obrigado a todos, uma excelente noite e um bom retorno.